Tudo bem? Boa tarde. Começar? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Começando o trabalho das eleições 2018, segundo turno. Por enquanto só no Face, Por né? enquanto só no Face, daqui a um pouquinho tem o esporte, tem o futebol, a gente entra na Rádio Itapuã também ao vivo. Temos bom sucesso já, Lazarino. Bom sucesso, já Encerrado. está encerrada a votação, como é que foi lá? Haddad 899, 1.450 o Bolsonaro. 60% a 40%, mais ou menos aí. Fez Aqui- bem, né? O aqui- Haddad ele surpreendeu. Fez, foi bem, né? Sucessos. Foi bem. Município pequeno. É, 1.450 por 899. 899, né? Quase 900 votos. Quase 900 Aqui, votos. 3 urnas do Mater Dei em Pato Branco, uma diferença de 283 votos pro Bolsonaro. Itapejara do Oeste, Haddad 3.782, ganha do Bolsonaro. 223 Bolsonaro. É Itapejara. Ganhou Haddad de Itapejara. 3.782 contra 3.223. Levou quase 500 votos. Itapejara. Tem alguma coisa de Mariópolis aí também? Algumas urnas? Temos Ampere chegando aqui, 24 sessões apuradas. De Ampere, o Bolsonaro 3.402, o Haddad 3.402. Apertadinho, né? Realeza. Empatado? Quase empatado. Quase empatado. É. 3.402, A 3.407. 5 votos de diferença? 5 votos. Realeza fechou 6.132, Bolsonaro aí ganhou bem, Haddad 4.252, um total de 10.387 votos. Realeza encerrou. Então ganhou lá por 2.000 votos. 2.000 votos em Realeza. Realeza. Vamos ver aqui, diferença muito pouca em Mariópolis também. 5 urnas, Bolsonaro 543, Haddad 433. Né? Equilibrado também Mariópolis. É verdade. Bem equilibrado. Bem equilibrado. Realeza, estamos nessa posição aqui. Tem algumas coisas aqui. Na região norte do Paraná, Londrina, a diferença é muito grande. Um pouco maior do que aqui no sudoeste do Paraná. Pro Bolsonaro. Pro Bolsonaro. Falei agora há pouco, até vou ligar aqui para o Francisquini. Dani, me dá uma assessoria aqui, de repente a gente pode pôr o áudio do Felipe Francisquini. Começa uma grande manifestação em Curitiba, lá no TRE. Também. Na capital. Na capital, em Curitiba. Lá em Curitiba estão dando como certa, acreditando na vitória do Bolsonaro. Tem que guardar. Temos aí pesquisas nos estados de boca de urna, né? Nos estados em São Paulo, boca de urna, Dória 52, França 48. Pau em São Paulo. Na boca de urna do Ibope. Outra boca de urna 52 a 48 no Rio Grande do Sul, né? 52 Eduardo Leite, PSDB 48 José Ivo Sartori. Então, equilibrado aí também no Rio Grande do Sul. Né? Já dava como favas contada a vitória esse Eduardo Leite, mas o Sartori, esse atual governador, reagiu aí. O que é uma surpresa, porque ele teve que agir com mãos de ferro. Mão de ferro, pegou um estado quebrado. Até hoje está parcelando 13º, etc., de professores, funcionalismo público, e se ele ganhar é uma surpresa, sinal que o povo entendeu a mensagem, que administrar não tem muita diferença a pública e a privada, né? Exatamente. Você não economiza, né, Lazarino? Não tem jeito. E lembrando que os resultados para presidente oficial a nível de Brasil, boca de urna, só depois das 7 da noite, por causa do fuso horário no Acre. Certo. O Acre termina a votação às 7 horas, horário de Brasília, 5 horas lá. A surra foi no exterior, né? Foi grande a diferença no exterior, né? Temos alguns números. A surra foi grande no exterior. 92% no Japão. Pro Bolsonaro. Nos Estados Unidos um pouco menos. Mas o exterior também não dá para ter muita base, né? Diferenciado, né? Exatamente, né? Mas enfim, é o aperitivo. A gente está aqui daqui a pouquinho nos microfones da Super Itapuã, assim que se encerrar o jornal esportivo, futebol, a gente faz já um panorama geral. E aí vamos ter praticamente aqui no sudoeste do estado do Paraná, praticamente fechado, né? Então, totalizado bom sucesso, Haddad 899, Bolsonaro 1.450. Fechado em Itapejara do Oeste, vence o Haddad. Itapejara do Oeste, 3.782 para o Haddad, Bolsonaro 3.253.
Realeza vence Bolsonaro 6.135, Haddad 4.252, num total de 10.387 eleitores. Então, é uma tendência no Sudoeste. Não vai dar muita diferença, não. Não vai dar, não. 55 a 45, 60 a 40, por aí. Porque um dos maiores colégios, ou maior colégio eleitoral, ganhou no primeiro turno, bem o Haddad ganhou, né? Vamos entrar na rádio? Então, com o Lazarino. Tá. Vamos lá. Emissora do Grupo Guerra de Comunicações, sempre com informação, música, entretenimento, os melhores comunicadores e o carinho todo especial por você. ZYJ 338, 890 kHz, 5.000 watts de potência, toda a região na mesma sintonia. Super Rádio Itapuã, Pato Branco, Paraná. Às 17h54, 17h54. Um abraço, amigos da Itapuã. Boa tarde. Após o futebol, a transmissão da equipe de esportes da Itapuã, estamos chegando com a cobertura das eleições 2018, Pato Branco, Paraná e Brasil. Eleição para presidente da República. Já temos alguns números, inclusive aqui de Pato Branco. Lembrando que os números somente oficiais após as 7 horas da noite, horário de Brasília, tendo em vista o fuso horário no Acre, que é de 2 horas. Lá termina às 5 da tarde, seria 7 horário de Brasília. Então, daqui a pouco, às 7 horas. Mas temos aí boca de urna dos estados e alguns resultados de Pato Branco e de municípios da região aí, né, meu caro Zé Aldir? Tudo bem, Lazarino? Tudo bem, boa tarde. Mais uma, né? Mais uma. Vamos lá. Abraço a todos e a todas, né, que nos acompanham. Bom Sucesso do Sul, já encerrada, extraoficial, claro, não é do TSE, mas dos partidos. Bolsonaro ganha 1.450 votos, Haddad 899. 1.450, Lazarino 899. Bom Sucesso do Sul. Bom Sucesso do Sul. Itapejara encerrou também a votação, já a computação extraoficial. Haddad vence em Itapejara do Oeste, 3.782. Bolsonaro, 3.223. Levou 500 votos aí em Itapejara do Oeste. Realeza encerrado também. Realeza já está com um colégio eleitoral de 10.387 votos. Bolsonaro... Deixa eu só terminar aqui da Realeza. Oi. Oi. Não, com ela. Pode seguir. Tá certo. Resultado, então, um colégio eleitoral de 10.387. Realeza. Bolsonaro 6.135, Haddad 4.252. Aí quase 2.000 votos. Quase 2.000 votos. Bolsonaro. Bom Jesus do Sul, lá um dos menores colégios eleitorais aqui do Sudoeste do estado do Paraná. 592 a 594. Levou 50 votos Bolsonaro. Nem bem. 592 a 505. 549. 592 a 599. Mangueirinha, 7 urnas, Bolsonaro 1.453, Haddad 1.310. 1.453 por 1.310. Está vencendo e deve continuar assim em Mangueirinha, né? Uma vitória neste momento, né? Pois é, os números... os aperitivos que a gente aqui tem. de Pato Branco, o Damo tem alguns números aí do colégio Mater Dei, né? Tem alguns números do colégio Mater Dei. A diferença estava 60% a 40%, 42 a 150, mais ou menos 140. O centro, né? Embola nos bairros. Vamos ver se vai mudar alguma coisa no primeiro turno, né, Lazarino? Mas a tendência é de que se embole mais ou menos por aí, né? Nessa questão
de Pato Branco. O centro mais pró-Bolsonaro contra os bairros, né? Mariópolis, de 5 urnas, nós temos Bolsonaro 543, Haddad 433. Então, o sudoeste do estado do Paraná, vamos ver Beltrão daqui a pouquinho, né? A gente vai acompanhar Francisco Beltrão, como que está a situação de lá. Mas, a priori, a tendência é de estar meio embolado o sudoeste do estado do Paraná. As informações, falava com o Felipe Francischini, é de uma larga vantagem em Curitiba, né? O deputado está indo, inclusive, lá para, como pai, etc., uma manifestação no TSE, e está, nesse momento, essa expectativa grande lá na capital do estado, também de margem significativa de vantagem de Bolsonaro. Bom, o Damo tem as informações aí do Colégio Mater Dei. Vamos aí com o Damo. Informações de 3 urnas, Colégio Mater Dei, votação aqui em Pato Branco. Diga aí, Damo. Muito boa tarde, pessoal. Falo aqui da Faculdade Mater Dei de Pato Branco, o maior colégio eleitoral de Pato Branco. É apenas uma prévia de 3 urnas na sessão onde estamos conferindo aqui, zona eleitoral 73, na urna de número 81, Haddad 38, Bolsonaro 123. Em outra urna de número 84, Fernando Haddad, 47 votos, Jair Bolsonaro, 144 votos. Em outra urna de número 89, Fernando Haddad, 43, Jair Bolsonaro, 143 votos. São 3 urnas, né? Uma diferença, então, de 282 votos pró-Bolsonaro. Haddad somou em 3 urnas 128 votos, Jair Bolsonaro 410 votos, diferença de 282 votos, então pró-Bolsonaro. Apenas uma prévia de 3 urnas no maior colégio eleitoral da cidade de Pato Branco. Um abraço. Um abraço, Damo, 2 minutos para as 6 da tarde, bairro Planalto, Carlos Antunes. Como é que foi a votação aí, meu querido Carlos Antunes? Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde a você, Lazzarini, boa tarde aos nossos ouvintes. Uma votação tranquila, bem diferente do primeiro turno, onde as filas existiam, onde existia um tumulto realmente além do imaginado. Hoje foi o dia todo tranquilo, né? Tranquilo, Kaique. Nós já temos aqui, Lazzarini, o fechamento total. Eu não sei que forma que você gostaria, eu tenho aqui por sessão, eu tenho fechamento total. O que você prefere aí? Oi. Alô? Oi. Pois não, Carlos Antunes, pode falar. Eu não sei se você conseguiu me ouvir, eu tenho aqui já um fechamento total. Pode falar, pode falar. Por urnas ou você quer um fechamento total? Isso, pode ser o fechamento total, hein? Pode ser o fechamento, né? Isso. Então nós temos aqui, lembrando, Lazzarini, nós temos 10 urnas no Caique do bairro Planalto e 3 urnas na Escola São João Bosco. Então foi constituído da seguinte forma, são 13 urnas na totalidade. Então fechou da seguinte maneira, Fernando Haddad, 1.388 votos. Sim. Jair Bolsonaro, 1.875. Uma diferença do Haddad para o Bolsonaro de 487 votos. 487 votos para o Bolsonaro aí no Planalto. Para o Bolsonaro. Então ele acabou ganhando em todas as urnas, só que imaginava que de repente fosse um placar mais elástico, né? É uma coisa que, pelo que eu estou observando aqui, não aconteceu, né? Então, de qualquer forma, ganhou Jair Bolsonaro, a diferença de 487 votos. Tá certo. Obrigado, Carlos Antunes. Imagina, um abraço, Lazzarini. Um abraço. O centro, né? O centro aumenta um pouco a diferença do Bolsonaro, nos bairros cai essa diferença. Né? Cai. Expectativa. Palmas, 29 urnas apuradas até o presente momento, Bolsonaro 3.476, Haddad 2.818, em 17 urnas, vai levando quase 1.500 votos de vantagem o Bolsonaro em Palmas. A mesma medida em Mangueirinha, deve vencer nessas 2 cidades, bem como Pato Branco por enquanto, né? Já venceu em Bom Jesus, 592 a 594. Ele venceu em Realeza, 6.135, Bolsonaro, Haddad, 4.252. Levou quase 2.000 votos em Realeza nos lugares extraoficial apurados até o presente. Pelo menos até agora que a gente apurou aí, Itapejara do Oeste ganhou Haddad com mais de 500 votos de diferença. Mais de 500 votos. 500 e alguma coisinha. 3.782 contra 3.223. Exatamente. Meu caro Ricardo Guerra, aqui o nosso diretor executivo, também nos estúdios acompanhando essa cobertura. Em São Paulo, pau a pau, em Boca de Urna, Dória 52, Márcio França 48, equilibrado no Rio Grande do Sul também, a Boca de Urna, o Eduardo Leite 52,
o Ivo Sartori, 48. No Rio de Janeiro, já o Wetzel, 55. Eduardo Paes, 45. Em Minas Gerais, 68-32. Em Minas Gerais, aí o Anastasia está perdendo a eleição, né? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Lazzarini. Boa tarde, ouvintes da Rádio Itapuã. Estamos acompanhando, na minha visão, uma sequência do que nós vimos no primeiro turno. Certo. Quando nós avaliamos, por exemplo, o primeiro estado que fechou foi o Distrito Federal, onde o governador que concorria à reeleição perdeu. Estamos acompanhando Santa Catarina. Eu creio que Santa Catarina também é um cenário praticamente definido em favor do PSL. 62% a 38% na boca de urna. Então veja, inclusive eu acompanhava agora alguns números já de apuração, muito avançados. Santa Catarina deve consolidar também uma posição de mudança. Acompanhando o Rio de Janeiro, também um nome novo, né? Uma pessoa que não exercia cargo público também tende a uma vitória. As primeiras urnas também mostram isso. E São Paulo, uma disputa muito acirrada. Minas Gerais, o candidato do Novo. O Zema, né? Minas Gerais, o candidato do Novo, derrubando a Anastasia, né? O todo-poderoso Anastasia. Então, a eleição de 2018 nos mostra isso. É um descontentamento muito brutal da população e uma posição contrária à reeleição e às velhas figuras, coisa que particularmente eu concordo, porque é uma oportunidade de nós oxigenarmos o poder. Agora nós precisamos acompanhar, em função do Acre, né? Os números não vêm a nível Brasil tão cedo em relação à presidência, só a partir das 19 horas, quando fecham as urnas do Acre. Precisamos acompanhar com muita atenção o que ocorrerá no país. E esses resultados que nós acompanhamos aqui no sudoeste do Paraná nos dão já uma certa expressão, né, Carrapicho? Daquilo que nós poderemos ter a nível regional e também a nível nacional. Não tenha dúvida nenhuma. Agora, a nível nacional, 21% de abstenção, com 30% apurados extraoficialmente. O número de abstenção foi grande. Isso pode fazer a diferença. Grande, muito grande. Muito grande. 20%. 20%. Mais ou menos como no primeiro turno, né? Primeiro turno também tivemos 21% de abstenções a nível de Brasil. Verdade. Então é questão, agora acompanhar aí o que vai acontecer. No Distrito Federal, o Ibanez já terminou lá, né? Já terminou o Ibanez do MDB, é o novo governador, 71% dos votos. Ganhou do governador atual, Rodrigo Hollenberg. Isso é uma posição muito clara, né, Lazzarini? De mudança. 71%. De mudança. Uma posição muito clara. Foi arrasador, né? É um clamor pela mudança que ocorreu no primeiro turno, que agora se concretiza no segundo turno, na maioria dos estados. E quando nós avaliamos um cenário desse, eu creio que especialmente a classe política precisa compreender o recado que vem das urnas. Se nós avaliarmos, relembrarmos aqui, né, Carrapicho, o primeiro turno, foram grandes nomes tradicionais da política, tentativa de sucessores que ficaram fora. Aqui no estado do Paraná nós temos um exemplo. 2 ex-governadores, ex-governador Beto Richa, ex-governador Roberto Requião, alijados da política, na minha visão, encerraram as carreiras políticas nessa eleição de 2018 com o que ocorreu. E o ex-ministro da Justiça, né? Que agora me foge o nome dele. Osmar Serragno. Osmar Serragno também. Osmar Serragno e muitos outros nomes. Da Casa Civil. E muitos outros nomes. Aquele Raul de Londrina também. Raul, muitos outros nomes. Por exemplo, figuras tradicionais que também não conseguiram fazer os sucessores, que era algo natural na política, é algo que particularmente eu não concordo, mas era algo natural na política. Por exemplo, o secretário Esperafico de Toledo não conseguiu emplacar a eleição do filho, né? Então, são recados muito fortes, na minha visão, que vieram das urnas, que precisam ser respeitados. Eu só queria dar uma informação que foi tranquila a situação das urnas aqui. Não tivemos 6 em Pato Branco e 2 em Itapejara, na circunscrição aqui do Fórum Eleitoral. Da 73ª Zona Eleitoral. 73ª Zona Eleitoral. De urnas, né? Apenas 8. A nível de Brasil, 1.952 urnas foram trocadas. A nível de Paraná, acho que foram 247, salvo ledo engano. Rio Grande do Sul começa a virar aí o Eduardo Leite, né? Dá a impressão que ele pode virar o jogo lá, 53 contra 47%. Ô, deputado. Bem, deputado. A boca de urna do Rio Grande, 52 Leite, 48 José Ivo Sartori. Parecido com São Paulo. Igual a São Paulo. São Paulo, aqui o Dória, em São Paulo, o Dória tem na apuração 53,12% dos votos válidos. Até agora na apuração em São Paulo. Aliás, 52,79% Dória, 47,21% Márcio França.
apurados até agora em São Paulo, 38,12% dos votos na capital paulista. Bom, tá aí, né? Ali em São Paulo foi a surpresa do presidente da Federação das Indústrias lá, que ficou em terceiro, me foge o nome Paulo dele. Scaff. Apoiar aí que deu uma apertada, né? A nível de Brasil, Brasil, esse fator político, o Dória tinha. A nível de Brasil, 30,69% das urnas apuradas, mas até agora o resultado não saiu, né? Só depois das 7 da noite. O resultado não saiu ainda porque tem a votação no Acre em andamento, mas já foram apuradas pelo TSE em Brasília 30,79% dos votos do país. Já estão contados na capital da República, né? Então tá aí os números, né? Os números também. E é o mesmo caso aí do Paraná. A gente só vai saber para presidente, né? A nível de Paraná, os estados, depois das 7 horas da noite. Conversar aqui com o deputado eleito Luiz Fernando Guerra, que está aqui nos estúdios também da Itapuã, né? Esteve nos últimos dias acompanhando diversas caminhadas aí pelo Sudoeste, pelo Curitiba, na capital, na luta, né, deputado? Boa tarde, Lazarino. Boa tarde, meu irmão Ricardo, Carrapicho e os ouvintes da Itapuã. É verdade, uma expectativa enorme. Estava ouvindo vocês no caminho para cá. Realmente uma mudança, o povo é o anseio popular dessa mudança, dessa renovação. O vídeo que está acontecendo nos estados, a gente viu São Paulo, essa eleição apertada, é verdade, de um candidato que é o Dória, candidato ao PSDB, mas que, diga-se de passagem, concorreu sozinho, né? Os velhos caciques do PSDB não o apoiaram, né? Todo mundo correu. Exatamente. Então, é uma mudança, é um novo. A gente estava falando em Minas Gerais, Rio de Janeiro, eu vi vocês, né? A questão do juiz, né? O Wilson Witzel, um juiz, enfim, eu acho que a população está entendendo e está tentando fazer Minas talvez seja a maior surpresa, viu, Ricardo e Luiz Fernando, porque esse Zé é um empresário jovem, nunca... Exatamente. O Rio Grande do Sul também, o prefeito de Pelotas. De Pelotas, um cara novo, né? De Caxias, não é? Pelotas. Eu acho que é Pelotas. Né? O de Caxias era o governador. O governador. Exatamente. Foi prefeito então, de Caxias. também, eu não sei a idade dele, até é bom checar, mas é uma pessoa nova. 38 anos. 38 anos. Né? E tá na boca de urna, eu estava vendo a boca de urna, parece que está com 52%, né? Frente a um governador, reeleição, né? Como é difícil, né? Eu vi você com a caminhada aí com o Bolsonaro, do seu partido, exatamente, né? PSL. Inclusive ontem estivemos em Curitiba, na última caminhada em prol do Bolsonaro, um movimento muito forte, a população ansiando por uma mudança. A gente está vendo isso que a gente está debatendo desde o primeiro turno, né, Lazarino? Eu acho que é importante essa oxigenação, como meu irmão bem citou no começo do pronunciamento dele aqui. A gente está vendo isso nas urnas. Foi assim nas Assembleias Legislativas, foi no Congresso Nacional, está sendo agora a nível de governos de Estado e também esperamos que aconteça no âmbito federal e nacional. A pesquisa Ibope de ontem dava 8% de vantagem para o Bolsonaro e o Datafolha 10%. Me causa uma certa estranheza isso, Lazzarini, porque eu andei acompanhando e muito de perto, junto à presidência executiva do partido. A gente viu numa queda o Bolsonaro, sempre em 2 pontos percentuais. Isso nos causou bastante estranheza, porque não é o que a gente acompanha nas ruas, né? Não é o que a gente está vendo nas apurações que está saindo na região sudoeste. Eu, particularmente, estou acompanhando em vários grupos de WhatsApp, todas as cidades, e todas as cidades no sudoeste nós estamos, na grande maioria, ganhando, vencendo. Não estou vendo essa queda, mas enfim, vamos esperar mais algumas horas. 7 horas sai a boca de urna, né? E a boca de urna não tem errado ultimamente, né, Ricardo? Pelo que Lazzarini, veja, o que o meu irmão coloca, ele coloca com muita sabedoria. Eu gostaria, inclusive, de fazer um comentário aqui, em função da dificuldade que o país vive. Em especial, nós sabemos que as eleições aqui no Brasil não são importantes apenas para o Brasil, são importantes hoje para o mundo, em função da posição econômica que o país exerce. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um amigo meu, de fora do país, um amigo nosso, Luiz Fernando, David Pearson, um inglês, radicado francês, que me mandou uma notícia do The Guardian em inglês. Quando eu abri a notícia, ele falou: você poderia me explicar isso? A notícia do The Guardian era assim, que a provável eleição do Jair Bolsonaro poderia colocar em risco a democracia brasileira. Então vocês vejam
os amigos que nos ouvem agora, a quantia de absurdos que nós temos ouvido. A nossa democracia, apesar de ser jovem, ela é uma democracia sem precedentes em termos de resistência. É verdade. Vejam, em menos de 35 anos, nós tivemos 2 processos de impeachment, nós tivemos grupos antagônicos governando o país, e agora nós partiremos pela primeira vez na história da nova república a um possível governo, se as previsões, as pesquisas se confirmarem, de direita. Certo. Porque até o presente momento nós tivemos governos de esquerda e de centro-esquerda no país, desde que o processo democrático retornou. Estou falando isso porque eu me sinto muito confortável, agora que as urnas já fecharam, até porque nós estávamos proibidos de falar isso aqui na imprensa, de assumir o meu voto no Jair Bolsonaro. Fiz isso nas minhas mídias sociais, tenho trabalhado junto com meu irmão, desde a campanha dele, lado a lado, vendo o trabalho dele nas ruas, com as pessoas, brigando, lutando, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter um presidente como o Jair Bolsonaro. Agora, o principal ponto que mais me chama a atenção, o Luiz Fernando, é a posição dele. O povo brasileiro, desde sempre, espera um salvador. Foi assim com Getúlio Vargas, Salvador. Depois com o JK, depois com o Jânio Quadros, com a vassoura, com o Collor de Mello caçando marajás, depois com o Lula, que era a esperança do povo, a esperança dos mais humildes, porque ele vinha dos mais humildes. Certo. Todos esses, sem exceção, alguns até com um certo grau de sucesso, como foi o JK, como foi o Getúlio Vargas, fora esses 2, todos eles nos levaram ao caos. Nos deram uma passagem só de ida para o inferno. É verdade, para caçar. E o Jair Bolsonaro, em todos os momentos durante a campanha, o Luiz Fernando tem proximidade com ele, é amigo dele, milita junto no mesmo partido, pode inclusive explanar isso melhor do que eu. O Jair Bolsonaro em nenhum momento se postou como salvador. É verdade. Muito pelo contrário. Ele fala claramente a respeito das dificuldades, dos problemas que o país enfrenta, e ele estabeleceu uma equipe econômica que eu tenho certeza absoluta, liderada pelo Paulo Guedes. Se confirmar essa vitória, nós teremos muito orgulho do recomeço econômico que vai custar o sangue ainda de todos nós brasileiros, porque um país mergulhado no caos, com mais de 13 milhões de desempregados, amigos da Itapuã que nos ouvem agora, são mais de 13 milhões de desempregados. Um país mergulhado no caos como está o Brasil, demandará muitos anos para que retorne ao seu rumo, retorne ao seu norte. Inclusive eu gostaria de aproveitar aqui, mandar um abraço. Temos o Marcelo Alves nos acompanhando no Facebook, mandando um abraço a nós, um abraço Marcelo. Grande Marcelo. Um abraço ao Carneirinho, um abraço a todos os amigos que escrevem, nos acompanham agora no Facebook. Aliás, a Super Rádio Itapuã, líder absoluta no rádio, líder absoluta em mídia social, nós temos 135 mil fãs no Facebook. Veja, é quase o dobro da população de Pato Branco através da pesquisa. Porém, na minha opinião, Pato Branco tem 100 mil habitantes. Sim. Então veja, na minha opinião, oficialmente é uma coisa, extraoficialmente é outra. Então é um dia muito importante para a democracia, eleição serena, eleição tranquila. Eu tenho certeza absoluta que esse recado que o povo deu nas urnas aos políticos irá refletir nas próximas administrações nos estados e, se Deus quiser, no país. Tá certo. Um abraço, Ricardo. Mais algum detalhe aí? Um abraço. É isso mesmo, corroborando com o que disse muito bem o meu irmão Ricardo, o próprio slogan de campanha do Bolsonaro já diz isso: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele em nenhum momento se colocou como salvador da pátria, pelo contrário. O que ele coloca é um direito da família, defesa da família, da propriedade privada, liberalidade econômica, é tudo aquilo que nós precisamos num país. Ele não é, e eu nem acho que ele teria essa pretensão de ser o salvador da pátria. Que ele é uma pessoa, no meu ponto de ver, honesta, fala muito o que pensa de uma forma muito clara e muito rápida, até às vezes deveria refletir um pouquinho melhor para não entrar em alguns pontos controversos, né, Lazzarini? Às vezes fala demais, fica incompreendido às vezes em alguns pontos, mas tenha certeza que não é essa a ideia dele, não tem essa pretensão de ser o salvador da pátria. O que ele quer é tentar fazer um Brasil melhor para a gente, para todos nós. Tá certo, tá aí algumas informações, daqui a pouco a nível de Brasil também, né? Temos os números da região.
Temos algum outro detalhe aí? Temos um detalhe aí, meu caro Marreco. Aí, temos algum outro... O Damo, vamos com a informação. Damo, você? Na verdade, Lazzarini, até a título de informação, buscamos agora há pouco aí na região de Palmas, infelizmente, né, transcorreu normalmente que diz respeito ao pleito eletivo, mas infelizmente uma situação de um afogamento, né, agora se registra junto ao bairro Rocio, né, aí na cidade de Palmas. Infelizmente, Corpo de Bombeiros no local, também a Polícia Militar no local, segundo informações. Não temos mais dados a respeito, mas se trata de um afogamento. Então, daqui a pouco mais detalhes a respeito dessa situação no Rio Caldeiras, aí no município de Palmas. Infelizmente, nessa situação, sendo registrado pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do município de Palmas. Daqui a pouco traremos mais informações a respeito na programação, Lazzarini. Ok, tá aí, portanto, o Damo também com mais detalhes e informações. Tem gente aí te mandando um abraço aí, deputado, viu? É verdade, eu tomei liberdade com meu irmão. Sabe que irmão mais velho aceita tudo, né? Pedi para ele para trocar de lugar, porque a nossa tela aqui, Carrapicho, estava dando um reflexo e eu tô meio velho, eu acho, não tô conseguindo enxergar. Mas eu queria dar um abraço carinhoso na minha amiga Edith, esposa do Sabiá, na Jussara Rainieri, né? Volta lá. Rainieri, exatamente. Isso. Na Luísa, Patrícia Oliveira, enfim, todos os amigos, o José, todos os amigos, a Anne Gomes, enfim, todos os amigos do Facebook estão ao vivo conosco aqui. Um abraço, obrigado por participar conosco e sejam sempre bem-vindos, né, Carrapicho? Verdade, com certeza. Francisco Beltrão vai ganhando muito forte aí o Haddad, né? Tá levando parelho. Quando eu ouvi essa informação, eu confesso a você, Carrapicho, você estava ausente, eu falei que em alguns grupos de WhatsApp o pessoal vinculado ao partido, Lazzarini, vem encaminhando algumas parciais. E Francisco Beltrão era a única cidade que só tinha, no meu WhatsApp, até quando eu cheguei na rádio, 2 urnas apuradas. E essas 2 urnas, realmente o Haddad estava na frente, mas eram urnas dos bairros. E dos bairros a gente sabe que pode ter essa mudança. Mas você está trazendo a informação em primeira mão. Como é que foi lá em Beltrão? Não, só tem parcial de que a vantagem de Haddad é bastante grande. Mangueirinha, dados extraoficial, tudo que a gente está falando aqui é extraoficial. Teria vencido por em torno de 1000 votos. Mangueirinha? O Haddad. O Haddad, né? E Nova Prata, a diferença é pouca, mas é uma diferença pro Bolsonaro. Ainda não está encerrado também, né? Tem algumas cidades que a gente sabe que historicamente, Lazzarini, são mais voltadas à esquerda, né? Esquerda, você pega Renascença, Marmeleiro, Mangueirinha, PT mesmo, muito PT forte, é muito né? forte. PT é muito forte aí. Mas eu acho que nos outros 42 municípios, acho que a vitória, se você for somar, vai ser ainda Tapejara Bolsonaro. que deu... Tapejara, deu Bolsonaro com 500 votos, né? Deu Haddad. Deu Haddad e Tapejara? No total? Isso, no total. Tá levando, ganhou com quase 500 votos. 500 votos pro Haddad. Pro Haddad, então... Tem umas tendências assim aqui de vitória do Haddad, né? Realeza a gente já passou. Lá em Realeza então, ganhou o Bolsonaro. 6.135, Haddad 4.252, num total de colégio eleitoral de 10.387 votos. Ganhou com quase 2.000 votos o Bolsonaro. Vamos tirar essa diferença que você está citando em Mangueirinha e as demais. Um abraço pro Lauri que está curtindo a gente também, né, Lauri Lopes. E a Silvana Alves da Silva. Né? Abraço pro Cordeiro, lá ganhou aqui agora. Um abraço, doutor Pedro Bortotti, ganhou ali em Nova Espero, Haddad 542, Bolsonaro 537. Segundo as informações que teriam chegado aí de... Nova Espero. Nova Espero. Distrito Nova Espero. Ganhou. Pode repetir, Carlos? Haddad 542, Bolsonaro 537. Diferença... de 5 votos. 5 votos. 5 votos. 5 votos. Nova Espero. Tá, né? Haddad 542, Bolsonaro 537. Abraço do doutor Pedro Bortotti também, ligado aqui na Super Itapuã. Né? Pinhal de São Bento. Ganha com mais de 500 votos, dá lá mais de 50%. O Haddad, Pinhal de São Bento, Haddad 1.296, Bolsonaro 541. Repetindo, Pinhal de São Bento, Haddad 1.296 e o Bolsonaro 541. Uma vitória expressiva. Ampere 5.949, ganha em Ampere e Bolsonaro também. 5.949
949 e Bolsonaro 4.777. Ganhou Haddad e Ampere também. Ganhou Pinhal de São Bento, ganhou Itapejara, ganha em Ampere, ganhou em teria ganho em Mangueirinha, ganha em Francisco Beltrão. Enfim, né, vamos acompanhando aqui os resultados extraoficiais. Pelo que a gente observa, a tendência das cidades, com exceção de Beltrão, aqui no sudoeste, as menores cidades, é muito forte o Haddad, né? O PT, muito forte no sudoeste do estado. Hein? Verdade. Muito forte. Vamos ver a nível de Paraná e a pesquisa boca de urna a nível de Brasil, né? Que ontem o Ibope dava 10 pontos a favor do Bolsonaro, aliás, 8 pontos o Ibope, 10 o Datafolha. Vamos ver no dia de hoje, né, o que se confirma a boca de urna, né? Pelo menos são os números parciais que estamos acompanhando aqui na Itapuã. Só representando o Bom Sucesso, 1.450 para o Bolsonaro, Haddad 899. Bom Sucesso Sul ganhou o candidato Bolsonaro. Com larga diferença. Larga diferença, quase 800 votos, né? 500 votos. 500, né? 500 e pouco. 1.450, 899. 500. A nível de Brasil já temos 56,75% dos votos apurados, mas sem o resultado ainda, porque o TSE só vai divulgar às 19 horas, né? Às 19 horas. Então falta ainda 34 minutos aí, né? Para as 19 horas, 18 vai ficar fácil na boca de urna, né? Boca de urna vai ficar fácil. Tudo apurado já nessa hora, exatamente. Né? Então... E eu tenho que fazer a correção, porque eu no começo trouxe a informação que o sudoeste, Bolsonaro teria essa vantagem, mas realmente as urnas agora totalizando, né? Era um começo das urnas quando eu tive essa informação. Certo. Então estou tendo que corrigir. Parece que equilibrou em alguns municípios e outros deu. Exatamente. Mas por enquanto são municípios pequenos, exceto tem que ver se Pato Branco, Bom Sucesso que ganhou. Pato Branco equilibra Francisco Beltrão, né? E Palmas está ganhando o Bolsonaro também com uma certa vantagem, eu estava no início, também equilibra. São 3 colégios com 2 vizinhos, uma relativa expressão, né? Já a gente vai conferir Coronel Vivida como é que está, que também é o 4º, 5º colégio eleitoral. Sim. Para ver como que está Coronel Vivida nesse momento também. Em São Paulo, Dória 52,16% dos votos válidos no estado de São Paulo, hein? O Dória, enquanto que o Márcio França 47,84%. A boca de urna em São Paulo, 52 Dória, 48 França. Então, isso lá em São Paulo, né? Pesquisa em São Paulo. No Distrito Federal, a gente já informou, Ibanez é eleito governador do Distrito Federal. No Distrito Federal. Pelo menos é o que a gente observou aí nesse detalhe. Em Santa Catarina está dando o candidato do PSL. A boca de urna em Santa Catarina dá o candidato do PSL, com 62% dos votos válidos, né? Dos votos válidos, portanto, aí no estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, bastante equilibrado. Eduardo Leite, 51,83% dos votos. O Eduardo Sartori com 48,47% dos votos já apurados. 64% dos votos no Rio Grande do Sul. Está dando o candidato, do PSDB, né, no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos é o que a gente está observando aqui nas apurações das eleições 2018 na Itapuã.
Sou o movimento, a imagem, a canção. Comunicar é ser feliz. Quero mais luz, mais ação, mais vida. Eu mais você, vamos somar, somar e amar. Eu mais você, mais você, mais você. Eu mais você. Itapuã, sem você jamais. Rádio de todo dia, Rádio Itapuã. (18h30), 18 horas e 30 minutos. Regis, boa tarde. Lazarine, boa tarde. Uma eleição extremamente tranquila em Pato Branco, né? De absoluta tranquilidade durante todo o dia, com exceção, vamos dizer assim, e coincidentemente, veja o que é o destino. O cidadão foi votar aí na Dona Frida e não apareceu o candidato dele à foto, segundo ele. Justamente na... Só um instantinho, por gentileza. Não, tranquilo. Surgiu Renascença. Haddad fez 2.176 votos e Bolsonaro 1.894, né? Perde Haddad e Bolsonaro também em Renascença. O Haddad 2.176, Bolsonaro 1.894, né? Por enquanto a maior diferença está em Pinhal de São Bento. Haddad 1.296, Bolsonaro 541, aqui no sudoeste do estado do Paraná. Surpresa para mim, Renascença, né? Mas ali o PT é forte, ali né? É muito forte. Ali é muito forte. Renascença, Marmeleiro, PT, Renascença, Marmeleiro, aí é muito forte. É muito forte. Pois não, Regis, vamos seguindo. Não, com relação a Lazanine, então, essa questão aqui em Pato Branco, apenas um registro, e a doutora juíza eleitoral aqui do município, né, da 73ª Zona Eleitoral, de uma situação de um registro, de um boletim de ocorrência, que não apareceu a foto do candidato que o eleitor digitou. E por isso ele registrou, e justamente na urna na qual a juíza eleitoral votou. Veja a coincidência. Mas vamos ouvir o que disse, né, a doutora Flávia Molfi, aí, que a gente conversou com ela agora há poucos instantes. Extremamente tranquila, a gente não ocorreu nenhum crime, ocorreu tudo dentro da normalidade, a democracia, graças a Deus, prevaleceu. Segundo turno, tivemos o registro de uma situação de um eleitor que não viu a foto do candidato. Mas foi o único eleitor da sessão que reclamou, fez BO, vai ser apurado. Ele registrou o boletim. Registrou o boletim. Foi a orientação que a gente deu para os mesários foi essa, né? Ele reclamou, daí na hora ele já foi orientado que ele já foi direto na delegacia, fez o BO. Por coincidência, justamente na sua urna. Foi, exatamente. Para a sua apareceu tranquilo. Não, o meu voto foi tudo tranquilo. Foi exatamente na urna que eu votei, por coincidência. Então dá para avaliar assim que a democracia prevaleceu, né? Prevaleceu. E tomara que seja assim, né? Tomara que seja, vai ser sim. A vontade do povo prevaleceu e tudo transcorreu na maior tranquilidade. A questão da Santinhas, né, do primeiro turno, especialmente, que tinha mais candidatos também. Também não teve Santinhas, tanto no primeiro turno. Uma evolução importante. Uma evolução importante. A cidade extremamente limpa. Muito tranquila, né? Nem a gente pensar em eleição uns anos atrás, nem parecia dia de eleição, nem hoje, nem no primeiro turno, né? Muito tranquila mesmo. O trabalho da Justiça Eleitoral que não é só nos dias da eleição. Sim, ainda não finalizou, né? Mas começa bem antes, né? Mas foi tudo muito bem, assim, aqui na nossa zona, foi tudo na maior tranquilidade. Parabéns aí pelo trabalho também, doutora. Obrigado. Tá, muito obrigada, uma boa tarde. Bom, daí a doutora Flávia Molfi, né, Lazarine? Então, veja a coincidência, né? Na urna, exatamente na urna que ela votou, o cidadão registrou um boletim que não apareceu o candidato dele, mas, né, registrou. Tá aí. Mas foi tranquilamente.
a eleição aqui em Pato Branco. Vamos lá, aqui está saindo, deixa eu ver aqui, Palmas, 83 urnas, Haddad 9.224, Bolsonaro 8.683. Virou em Palmas o Haddad, né? 83 urnas, Haddad 9.224, Bolsonaro 8.683. Eu tinha de São João, aqui acho que acabei perdendo, mas daqui a pouquinho eu trago São João também, né? São João ganhou Bolsonaro, Bolsonaro apertado, mas ele levou uma certa vantagem também na cidade de São João. Interessante, Palmas, a virada aí que aconteceu com o Bolsonaro, né? Haddad, então, com o Haddad 9.224, Bolsonaro 8.683, tá? Essa é a realidade dos votos, por enquanto, extraoficial. Por mais que, de repente, já tenham passado aqui, né, Lazzarini? Mas eu recebo aqui Coronel Vivida, 5.401 Haddad, 6.068 Bolsonaro, em Coronel Vivida. Coronel Vivida. Turvo, Bolsonaro, 6.763, Haddad, 986 votos. Uma diferença... Em Turvo. Diferença grande. Que aí, recebo aqui. Evidentemente que extraoficial. Realeza, Bolsonaro, 6.135, acho que já foi passado, mas apenas só para repetir. O Haddad, 4.252, total 10.387 votos. Deixa eu ver aqui no quedas, Bolsonaro 1.450, Haddad 899. Faxinal, a parcial pelo menos de 43 urnas, Fernando Haddad 2.360 votos, 27,28%, Bolsonaro 6.292, 72% lá em Faxinal. É um número também bastante expressivo, né, em alguns pontos aí. Muito grande a diferença. Diferença, digamos assim, depende o município puxa de um lado, puxa do outro aí, né? Mas, enfim, estamos acompanhando aqui também a nível de Brasil. Daqui um pouco, às 7 horas da noite, lembrando que às 7 horas, a boca de urna e já com praticamente, né? Um número expressivo de votos para presidente da República. Eu vejo aqui na apuração, para presidente da República, já computados no TSE, lá em Brasília, para presidente da República, só que não tem o resultado, por causa do estado do Acre, já com 53,48% dos votos do país computados para presidente da República. A apuração já feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lazzarini, porque os estados do Nordeste e Norte que mandam mais tarde depois. Verdade. Né? Uma informação para os queridos ouvintes que estão nos ouvindo, para governo de estado Santa Catarina, comandante Moisés, do PSL, com 70,94% dos votos, e o Gelson Merizio, do PSD, com 29,6%. São 67,14% das urnas já apuradas. Então, praticamente 70-30. Praticamente eleito já, né? Governador de Santa Catarina. Santa Catarina é uma surpresa, hein? Uma surpresa. Rio Grande do Sul, com 86,62% das urnas apuradas. Eduardo Leite, 53%. José Ivo Sartori, com 47%. Essa tá apertado também, né? Eleição bastante apertada, bastante acirrada. O estado de São Paulo, João Dória, 72,89% das urnas apuradas. O João Dória com 52%. Márcio França com 47,89%. A boca de urna está se confirmando em São Paulo e nos outros estados. No Brasil, a nível de país, 67% agora já das urnas apuradas a nível de Brasil, no país. 67%. A gente não tem o resultado ainda, né? Não tem o resultado ainda. Vai demorar um pouquinho, até 7 da noite, né? Até às 7 horas da noite. Mas enfim, né? Tem esse detalhe aí, né? E somente após as 7 horas é que teremos o resultado oficial. Em Minas Gerais com 78,33% das urnas apuradas, o Zema
tem 69,33% dos votos. Impressionante lá em Minas Gerais. Você foi, Anastasia. É, você foi, Anastasia. PSDB, né? É a virada, né? É, isso aí. E no Rio Grande já se consagrou. Não, ainda não, né? Ainda não. O que eu estava dizendo há pouco aqui, Carrapicho... Tu acha que ele consegue? Não, acho que não tem mais. A boca de urna dá no Rio Grande 52-48 para o Eduardo Leite. Exatamente. E no Rio de Janeiro está se confirmando também. Com 86% das urnas, Carrapicho, no Rio Grande do Sul, apuradas, Eduardo Leite 53%. A 47%. Praticamente está se encaminhando para a vitória, né? Mesma coisa acontece em São Paulo com o João Dória. Santa Catarina está liquidada a fatura também. Está liquidada, né? Santa Catarina 70%, 71,9% agora, com 80% das urnas apuradas, liquidou. O Gelson Merizo, o deputado estadual, ele é de Xanxerê, né? Foi surpresa ter chegado ao segundo turno da eleição para governador. Foi presidente da Assembleia de Santa Catarina e derrubou o deputado federal Mauro Mariani, do MDB, que era considerado favorito em Santa Catarina, né? Não foi nem para o segundo turno. Santa Catarina que não elegeu o ex-governador Raimundo Colombo para o Senado, ficou fora também. Ficou fora também, né? Então tá aí, portanto... Essa eleição expressiva do comandante em Santa Catarina, pois mostra a força do Bolsonaro lá. Tem que ficar atento para a votação do Bolsonaro em Santa Catarina. Ele saiu com 3% nas pesquisas. Exatamente. Assim como o do Novo, não foi o Zema, Novo, esse, Zema, lá de Minas Gerais. Exatamente. Também saiu com uma votação muito pequena. Mas a diferença, pelo que a gente está vendo no andar da carruagem, Nordeste compensa do Sul, ela vai ficar nessa margem aí de até 5%, não passa muito de 5% pro Bolsonaro. Vamos ver a boca de urna que sai às 7 horas. Vamos ver a boca de urna que sai às 7 horas aí, né, a nível de Brasil. Não vai estar a apuração completa às 7 horas. Eu me recordo que na eleição de 2014, a pesquisa Datafolha da véspera da eleição, Dilma Aécio, dava 52 Dilma, 48 Aécio. No resultado da boca de urna, 52 Dilma, 48 Aécio. Deu 51,5 Dilma, 48,5 Aécio. Foi muito próximo. Muito próximo. Pesquisa Datafolha não falhou. Na eleição de 2014, ontem o Datafolha dava 10 pontos para Bolsonaro. Vamos ver, né? Cada eleição tem a sua história. Então... Mandar um abraço para Elizabeth Rocha, que está nos assistindo pela live, Silvana Alves. Sejam bem-vindos, acompanhem conosco. Exatamente. Está o Marques Luan aí, meu caro. O Marques Luan, pode ser o Marques Luan que está por aqui também? Pode chegar aí, Marques Luan. Também que está se incorporando aqui também. Conosco, né? Estava aí fazendo futebol. Tudo bem, Marcos? Boa noite já, né? Tudo bem, boa noite, Lazzarini, boa noite, deputado, o Ricardo, os amigos que estão aqui. E na expectativa, né? Tá perto. 19 horas, a gente estava analisando aqui 75% dos votos para presidente no Brasil apurados já. 75? Não temos ainda o resultado, né? A partir das 19, mas chegando a 75,24 agora. Deve abrir com 85 mais ou menos. Possivelmente o já... Nordeste que vai demora mais. Exato. E o Acre. Né? E o Acre. Mas deve abrir muito próximo, já se não de um resultado definitivo, mas bem encaminhado às 19 horas. Bem encaminhado. Muito bem, vamos aguardar aí. Nós estamos fazendo as parciais, inclusive de Pato Branco e dos municípios da região. Mais um aperitivo aqui. Salgado Filho, Haddad 1.540, Bolsonaro 1.307. Levou uns 200 e poucos votos aí. Está mais ou menos equilibrado o Sudoeste. O Sudoeste está meio pau a pau, hein? Ganha os municípios de um lado, ganha a Haddad do outro. Os municípios citados aqui, salvo me engano, a maioria pró-Haddad, né? Pró-Haddad. Bom, vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar. Os colégios eleitorais maiores, né? Palmas teve essa virada, como a gente citou, falta Pato Branco, falta 2 vizinhos, né? São colégios grandes, importantes. Ver se tira essa diferença. 18h41, 18 horas e 41 minutos. Tivemos aqui em Pato Branco, acudamos aí com as urnas do Mater Dei. Com as urnas do Mater Dei aí, meu caro Marreco. Dá um repeteco de algumas urnas do Mater Dei, o Damo já informou. E depois o Carlos Antunes com as urnas do bairro Planalto. Vamos lá então, Damo, você diga aí. Muito boa tarde, pessoal. Falo aqui da Faculdade Mater Dei de Pato Branco, o maior colégio eleitoral de Pato Branco. Apenas uma prévia de 3 urnas na sessão
onde estamos conferindo aqui, zona eleitoral 73, na urna de número 81, Haddad 38, Bolsonaro 123. Em outra urna de número 84, Fernando Haddad, 47 votos, Jair Bolsonaro, 144 votos. Em outra urna de número 89, Fernando Haddad, 43, Jair Bolsonaro, 143 votos. São 3 urnas, né? Uma diferença, então, de 282 votos pró-Bolsonaro. Haddad somou em 3 urnas 128 votos, Jair Bolsonaro 410 votos, diferença de 282 votos, então pró-Bolsonaro. Apenas uma prévia de 3 urnas no maior colégio eleitoral da cidade de Pato Branco. Um abraço. Acertou, 1842. Nova Espero ganhou o Haddad por 5 votos, né? E no Planalto, 13 urnas, levou 200, 100 e poucos votos e ganhou o Haddad, né? Apertado. É o Bolsonaro no Planalto. Bolsonaro com 500 e poucos votos na frente aí. Nova Prata, já extraoficial, ganha Haddad por 693 votos, 3.815 votos o Haddad, 3.122 o Bolsonaro. Então Nova Prata fecha também com vitória do Haddad no sudoeste do estado do Paraná. Fecha no sudoeste? Não, fechando mais uma cidade com vitória. Sim, mais uma cidade, Nova Prata do Iguaçu. Né? Mais uma, quer dizer, Palotina, temos aqui uma de Palotina, 19.365 Bolsonaro, Haddad, será que tudo isso? 567, fake news. Não, isso aí deve ser fake. Tá Guaíra, 13.456 por 8.345, aí pode ser, né? Só para uma pitadinha aí nessa situação de outra região fora do estado. Talvez 19 urnas. Pode ser, né? Mas não, também é muito pouco. Bom, tá aí os detalhes também, 18 horas e 44 minutos, 18 e 44, pesquisa boca de urna dos estados, né, já definido praticamente, né? O Rio de Janeiro, o Witzel será o governador, pelo menos até agora, né? Distrito Federal, também boca de urna confirma, e alguns estados aí do Nordeste, a gente vai conferir daqui a pouco também, algumas questões aí do andamento, né, da boca de urna dos estados do Nordeste, e tem segundo turno. São 13 estados, o Distrito Federal já liquidou a fatura com o Ibanez aí sendo eleito governador. Se quiser uma parcial dos estados aqui, Lazari, nesse momento, vamos lá. Rio de Janeiro, 77,24% das urnas apuradas, o Witzel vai vencendo, 59,74%, né? O Eduardo Paes, 40,26%, isso no Rio de Janeiro. Deixa eu ver os outros estados aqui. O Distrito Federal já definiu. Já definiu, né? Com 99% agora das urnas apuradas, o Ibanez fez 69,79%, quase 70% dos votos. Ele que é do MDB, foi o primeiro governador eleito no segundo turno agora. Quem mais aqui? Os estados mais importantes para nós, Rio Grande do Sul, você falou também. Rio Grande do Sul está com 88,48%. Eduardo Leite tem 53,08%. E o José Ivo Sartori tem 46,92%. Está bem encaminhado aqui, não está definido ainda. A tendência é que continue, né? Exato. E como diz o Lazzarini, o Boca de Urna... Boca de Urna está dando 52,48%. Tá dentro da boca de urna, né? Boca de urna dificilmente erra. Dificilmente é a pesquisa mais correta. Exatamente. Vou encostar um pouquinho a porta ali, né? 18 horas e 48 minutos, 18h48, né? Vamos seguindo em frente, mais algum outro detalhe, 18h46 para ser mais exato. Um estado surpreendente é Minas Gerais, né? O candidato do Partido Novo, a expectativa não era essa no início, longe disso, e ele vai levando o segundo turno agora, tem 74% das urnas já apuradas, Romeu Zema tem 71,28%. Está eleito, né? Não oficialmente ainda, mas não tem mais possibilidade nenhuma. Quantos por cento aí está agora? 74% apuradas. Ele tem 71,28% a boca de urna dá 71 a 29.
Impressionante, né? Era esperado. Talvez a maior surpresa aí do Brasil em Minas Gerais. Era esperado a vitória dele agora no segundo turno, né? Já era esperado. Certo. Mas se você pensasse aí a questão de 1 mês e tanto, 2 meses atrás, ninguém imaginaria nem a vitória e muito menos com essa diferença do e candidato. muito menos de chegar no segundo turno, né? Lá o Pimentel do PT era o governador, a Dilma liderou as pesquisas para senador até o último final, dia, né? até o final, daí ficou em 4º lugar. E esse Zema aí veio lá de trás e chega no segundo turno para se eleger governador de Minas Gerais. Se do o Zema Partido Novo. Se o Zema ainda não está oficialmente eleito, Santa Catarina já não é assim, né? O comandante Moisés está oficialmente eleito. Com 80% das urnas apuradas, ele tem 71,09%, não existe mais possibilidade de virada, é o governador de Santa Catarina. O Sergipe também já definiu a reeleição, Belivaldo, do PSD, ele está com 64,66% no universo de 91% apurados até aqui, está definido, é o governador reeleito do Sergipe. Governador do Sergipe, quem que é? O Belivaldo? Belivaldo. PSD. É o PSD, exatamente. PSB ou PSD? PSB, né? Tem mais algum aí do Nordeste? O Rio Grande do Norte também definiu já a eleição, melhor dizendo, do PT, com a Fátima Bezerra, 57,45%. Lá, 92% das urnas apuradas até aqui. Muito bem. São esses os já definidos, né? Os definidos, né? Que está pau a pau em São Paulo, né? O Amapá, agora definido o Amapá, nesse exato momento. 97% das urnas apuradas. Valdez, né? Do PDT, reeleito com 52,33% dos votos. Em São Paulo, 77,94% das urnas apuradas. João Dória, 52,32% dos votos. O Márcio França, 47,68%. Está se confirmando aí a boca de urna em São Paulo, né? Em São Paulo, na apuração aí para o governo do estado. São Paulo, um caso bastante atípico aí, né? Marques e Luiz Fernando Guerra, nosso deputado, porque o Dória, mesmo sendo do PSDB, do partido do Alckmin, ex-governador, praticamente estava sozinho na disputa, né? Sozinho, solito. Não, o Alckmin não apoiou ele não apoiou o Alckmin, tem uma briga interna aí entre os dois em São Paulo. Na verdade, e esse Márcio França veio lá de trás, chegou no segundo turno e está aí, né? Na verdade, ele pegou uma carona na onda Bolsonaro, né? Eu até acredito nisso. Exatamente, porque foi o único que se declarou. Márcio França era vice do Alckmin. Era vice do Alckmin. O SCAF também era forte, né? Exatamente. E um detalhe, deputado Lazzarini, um detalhe é que ele, nas pesquisas, perdia na capital, que é onde ele era prefeito. Exatamente. E vencia no interior. E aí, se você olha a pesquisa para presidente, ela ia no mesmo sentido, no interior muito forte Bolsonaro. E ele pegou, literalmente, ele abandonou o barco do candidato do PSDB, a presidente, né? E surfou na onda Bolsonaro. Verdade. Mandar um abraço, Lazzarini, pro Eduardo Dajos, pra toda a família Dajos, Veneno, o Jauri, o Vilmar, enfim, que estão aqui assistindo a gente e ouvindo também, Itapuã. Só fazer um comentário com relação ao governo do estado do Pará. O Helder Barbalho. 90,54% das urnas apuradas, Helder Barbalho com 55%, contra 44,76% do Márcio Miranda. O Helder Barbalho é filho do Jader Barbalho. É uma continuidade, né? A gente está vendo no país inteiro uma mudança, um anseio por mudança e que nem uma família tradicional, né? Em Alagoas, o Renan Calheiros, né? Renan Calheiros Filho, reeleito governador de Alagoas no primeiro turno ainda. Verdade. Pois não, Dama. Só Lazzarini, com referência, lógico, buscando também algumas informações aí com fatos da região. Esse afogamento que ocorreu na cidade de Palmas agora há pouco, a informação que se tem que se trata de uma pessoa do sexo masculino, homem, o nome não foi revelado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, Instituto Médico Legal indo para o local. Infelizmente, essa fatalidade aí no bairro Rocio, no Rio Caldeiras, do município de Palmas, segundo informações colhidas agora há pouco, Lazzarini. Eu não sei, eu estava no telefone antes, isso que tu falou, esse caso de Clevelândia aí, que o rapaz tirou a foto, né? Foi detido em Clevelândia. O fato foi registrado pela manhã, Lazzarini, onde um cidadão votou para um determinado candidato, até pode dizer que votou para o Bolsonaro,
e tirou a foto da urna, né? E saiu mostrando para todo mundo, olha aqui, eu votei para esse e tal. Aí foi chamada a polícia, ele foi conduzido para a delegacia de polícia militar, e posteriormente para a delegacia, e quando a polícia deu um descuido, ele apagou a foto, né? Quer dizer, ficou sem prova aí a polícia de que ele tinha tirado essa foto, né? Mas mesmo assim foi feito o encaminhamento e os procedimentos lá na cidade de Clevelândia agora na manhã de hoje, Lazarino. Ok? Muito bem, está aí, portanto, faltando 8 minutos. Daqui a 8 minutos tem a pesquisa boca de urna, já com a eleição do presidente da República, vai chegar aí, eu acho que uns 80% das urnas apuradas. Já está com 82,96%. Já está com 82%. Deve passar de 85%. São 9 minutos ainda, né? E até, a título de curiosidade, pegando a carona no que o Damo falava, teve 2 casos emblemáticos, né, hoje pela manhã. Um em Porto Amazonas, onde o cidadão filmou e da mesma forma mostrou e acabou preso. Mas teve um outro que é pra gente rir, pra descontrair. O cidadão foi votar e filmou. Só que na hora de confirmar o voto, ele apertou no nulo. Aí votou nulo, e ele filmando, ele ficou chateado, foi brigar com o mesário e acabou preso. Quer dizer, errou o voto, votou nulo, cometeu um crime e acabou detido por brigar com o mesário. Não é por filmar. Daí não sei nem se entra o TC aí, né? Talvez tenha se complicado mais dependendo da situação. Tem esse detalhe. Mais algum outro detalhe aí, Zé Aldir? Só confirmando o Coronel Vivida, né, que já foi passado aqui, mas agora mais oficial um pouco. Bolsonaro 6.899, Haddad 7.016. Então leva uma vantagem não muito grande, né? 200 de novo, 100 e poucos votos. Mais ou menos que está aqui nessa situação aqui. Então, tá faltando o colégio, os 2 maiores, que é Pato Branco. Pato Branco e Beltrão. E 2 vizinhos, que é o terceiro. Palmas ganhou o Haddad, né? Então, exatamente, né? Diz que no Paraná 99% já foram apurados. Já foram apurados o Paraná. Alguém já sabe, né? Tem alguma informação ou não? Não Alguém que trabalha no 7 minutos, alguém que trabalha lá, né? Pode divulgar, né? Não pode divulgar uma questão legal, né? Uma vez que pode interferir na votação lá em cima no Acre, né? No Acre. Né? Tem que encerrar lá no Acre, né? Agora, para quem é mais jovem, como o deputado, assim, 2 horas é difícil esperar. Imagina no passado, esperar dias. Né? Era terrível, né? Se 2 horas está difícil, imagina contagem, recontagem. Exatamente. Aqui é ligeiro, aqui no sul. O problema era no Nordeste, né? Lá demorava bastante, né? Lá no Nordeste realmente demorava uma eternidade. Bom, tá aí as informações, né? Itapuã conferindo para você todos os detalhes. Agora me chama a atenção, Lazarino, e até eu acho que sai um pouquinho da expectativa essa votação que a gente vê aqui no Sudoeste. Eu, pelo menos, imaginava que no Sudoeste a vitória do Bolsonaro seria com folga. No Paraná todo, né? Era exatamente a informação que eu trazia na minha chegada com relação aos grupos de WhatsApp do partido, do PSL, as urnas, claro, sendo abertas naquele momento, e estava uma vitória do Bolsonaro expressiva. Agora não se concretizando com o fechamento da apuração. Interessante. Interessante. Uma eleição, a não ser que os grandes centros, eu repito, tirem essa vantagem. Pode ser, muito mas difícil. No Sudoeste, acho equilibrado aqui o negócio. Muito equilibrado, mas pro Haddad, né? Um detalhe aqui vantagem pro Haddad. Um detalhe aqui é Pato Branco e Beltrão. Beltrão, historicamente vão em direções opostas. Mas você tem que pegar os colégios eleitorais maiores. Pato Branco, 2 vizinhos, Palmas a gente acabou de ouvir aí a informação do Carrapicho. E ganhou Haddad. Ganhou Haddad. Palmas equivale a 2 votos, exatamente. Vamos ao bairro São João. Alô, Maria? Caiu a ligação? Caiu a ligação. Estava a dona Maria na linha aí. Os votos aí do bairro São João também, né? 18 horas e 55 minutos. Daqui a 5 minutos tem a boca de urna. Tem quantos votos aí apurados já a nível de Brasil? Não atualizou mais, parou em 82,96. A partir de agora começa a ficar mais lento, né? A gente... os do Norte nem do Norte não ainda, né? Então... não abriu ainda. Norte e Nordeste do Brasil. Nordeste mais lento. Mais lento ainda. Exatamente. Porque vai demorando um pouquinho, né? Então estamos aguardando. Não sei se vocês falaram, extraoficial, 2 vizinhos. Não, ainda não. Haddad 10.595, Bolsonaro 12.066. É o que eu estava falando há pouco. Você vê uma diferença de 2.000 votos. 2.000 votos. 2.000 votos num colégio eleitoral importante como 2 vizinhos. Pode ser, agora tem que ouvir Pato Branco, totalizando as urnas,
para a gente entender essa diferença dos municípios menores, né, Carrapicho? A gente viu alguns municípios pequenos, a vantagem do Haddad, uma vantagem difícil, 200, 500 votos. Vamos ver mais se tira. Equilibrado Muito no equilibrado. Sudoeste, vamos ver Pato Branco, né? Beltrão pro Haddad, pelo que a gente viu aí. Vamos ver aqui em Pato Branco. Aqui tendência pró-Bolsonaro, mas bastante equilibrada a votação no Sudoeste do Estado dos dois candidatos. Aí não tem uma diferença muito grande não, hein? Agora chega um sinal aqui na apuração de oficial, a eleição do Helder Barbalho, né, no Pará, agora de forma oficial com 56, o deputado falou há pouco, 56,24, e o Pará que está com 93% das urnas apuradas. Você vê que o Norte, ele, como dizia o Lazzarini, ele vai chegar muito rápido à casa dos 95. Aí depois são aquelas zonas em locais longe, depende de transporte, às vezes por água e tal, que demora mais. Exatamente. Aí, né? Depende do transporte até o ponto. Mandar um abraço, né, aí pro família, os Mangueirinha, né? Grande, o Tonho, o Adelar, né? O Amarildo, o Toquinho, o Mili, toda a família dos Mangueirinha aí, Gonçalves Vieira, sempre acompanhando também a programação da Super Rádio Itapuã, né? Sempre ligado conosco aqui na programação da Itapuã. Bom, faltando alguns minutos ainda para sair a primeira parcial para presidente da República. No Paraná, já 99% dos votos apurados para presidente, mas ainda sem a possibilidade, né? Sem a possibilidade de divulgação. Nós estamos em cima do laço aí, né? Exatamente. Em cima do laço. Vai mantendo aqui, Lazzarini, nesse número de 82,96% das urnas apuradas. É um dado aqui, apenas a título de informação. Os eleitores aptos a votarem hoje era um número de 346.294 eleitores. 147.306.294. A abstenção ela continua 20%. Naquele número histórico, está em 21,07 nesse momento. 21,07. Mas é histórico, em torno de 20%. Né? Então vai dar o quê? Votos válidos? Vai dar 30 milhões de votos, praticamente, né? 20%. 10 milhões são quase 150 milhões. Brancos e nulos aí vai dar, então, em torno de uns 100 milhões de votos válidos aí. Um pouquinho mais, acredito, 110 milhões, uma coisa assim. De votos válidos. Tem como repetir a votação extraoficial aqui de Pato Branco, Lazzarini? Tem uns amigos por WhatsApp perguntando. Não sei se vocês têm. Pato Branco nós tínhamos do bairro Planalto, ganhou o Bolsonaro com 530 votos no Planalto. Sim. Né? Com relação não tem uma parcial, o somatório ainda não tem, né? Não temos são ainda. Alguns bairros. Um pedido do André Almeida, nosso amigo André Almeida, solicitou para que repetisse a votação. Então, André, infelizmente a gente não tem uma parcial. O que nós temos foi alguns bairros e algumas urnas que foram abertas e foram nos passando. É isso, né, Lazzarini? Exatamente. Boca de urna para a presidência da República. Vamos ver aqui. Boca de urna aqui para presidente. Está conseguindo abrir aí, Marques? Tá entrando agora, né? Então tá lenta a internet aqui. Mas acompanhe segundo turno, boca de urna. Não está abrindo o resultado ainda para presidente. Boca de urna para presidente está chegando agora. Acompanhe. Santa Isabel? Santa Isabel? Um colégio eleitoral de 8.534 votos. Bolsonaro 3.917. Haddad 3.513. Tivemos 1.104 votos entre brancos e nulos, bastante, né? Levou aí quantos votos? 400, né? Bolsonaro ganhou em Santa Isabel. Né? Vamos ver aqui a boca de urna, né? Para presidente da República. Está saindo agora aí a boca de urna. Para presidente da República, 7 horas da noite. Está saindo aqui a boca de urna para presidente, né? Vamos ver aqui, né? Vamos conferir aqui boca de urna. Tá certo. Vamos ver. Não abriu nada aqui ainda, Lazzarini. Não abriu, né? Queremos dar um abraço pro pessoal que está na audiência maciça aí na nossa mídia social, no Facebook da Super Itapuã, né? Um abraço. Manda uns abraços aí, deputado. Né? Vou começar pelo meu amigo André Almeida, que está do Grupo Diário, está ouvindo a gente aqui. Um abraço para vocês, que sempre trazem a notícia também em primeira mão. Vamos lá. A Fartã 7-1, agora já deve ter boca de urna, né? Vamos, enquanto procura lá, um abraço pro Kleber Marcomim, pro Gerry Adriano, pro Saulo, enfim, pra Cirlei, pro Pedro Conceição Coba, pro Rudimar Pereira, o Beto Meleiro, o Juglair Bier, enfim,
a Nila Wilson, De Bortoli, todos os amigos que estão nos acompanhando na live. Exatamente. Ivonete de Oliveira, Selmo, Acida Zaramelo, Lênis de Souza, Solange Leonardi. Temos aqui a boca de urna, hein? Boca de urna agora, fresquinho. Bolsonaro 56, Haddad 44. Mantendo a. O número do Datafolha de ontem. Datafolha e Ibope de ontem. Exatamente. 56, 44, boca de urna. Bolsonaro deve ser eleito presidente da República, então. 56, a diferença é de 6 pontos, né? Acima dos 50. Então a boca de urna não erra tanto assim, não, né? Paraná, segundo informações, obrigado André Almeida, segundo informações dele, 98% das urnas apuradas, Bolsonaro 68%, Haddad 31%. Segundo informações do André. 68% Bolsonaro, 31% Haddad no Paraná, com 98% das urnas apuradas. Boca de urna no Brasil, Bolsonaro 56%, Haddad 44%. Já vamos computar aí, né, os votos válidos até agora, com quase 83% das urnas apuradas aí, né, Marques? Mais ou menos isso. Quase 83, 82,96. Não tem como não ser presidente Bolsonaro o Ibope de ontem praticamente acertou a pesquisa aí, né? O Ibope dava 8 pontos ontem, caiu para 4. Caiu 2. Caiu 2 pontos. Parcial presidente, a primeira, 88,44%. Bolsonaro tem 55,70%, Haddad 44,30%, faltando aí 12%. A diferença está em 11%. Então, teria que o Haddad fazer todos os votos daqui em diante, né? Bolsonaro é o presidente. Só um detalhezinho, Beltrão fechou aqui com 28.034. Bolsonaro, veja o que é, né? 21.879 o Haddad. Olha aí. Bolsonaro quanto? 28.034 contra 21.879. 7 mil votos. Ganhou com quase 7 mil votos o Bolsonaro. Beltrão. Não temos Pato Branco, não estamos conseguindo. Era aquilo, a gente estava vendo as urnas que estavam sendo abertas, provavelmente eram as urnas de bairro, né? O centro maciçamente deu a votação. Uma das provas também que Bolsonaro é o presidente, até com Beltrão, que historicamente era mais PT. 88,44% das urnas apuradas, aí o Marques já falou, né? Repetindo, Bolsonaro 55,70% dos votos, Haddad 44,3%. Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. Provavelmente na próxima parcial já vai dar definido aí a questão da eleição, né? Porque são mais de 10% no universo de menos de 12% de votos que faltam. Então teria que, a partir de agora, o Haddad fazer 100% do que falta para chegar lá, né? Todos os votos, né? Não ganha mais. Só para aperitivo aqui, claro, importante agora o presidente, né? Desculpa aí, mas Bolsonaro e Mariópolis, 7.112, Haddad 6.720. Ganha também. Não, Mariópolis deu Bolsonaro. Não, muito voto em Mariópolis, hein? É alguma coisa errada aí. Mariópolis. 13 mil votos não dá, né? Não, Mariópolis tem... Fake news! fake news. Mariópolis tem 4 mil votos, 5, acho que sim, né? O importante é a vitória. O somatório a gente comemora depois. Exatamente, né? Exatamente. Bom, está se confirmando, meu caro deputado Luiz Fernando Guerra, aqui nos estúdios, as pesquisas de opinião pública. O Ibope dava 8 pontos ontem para o Bolsonaro, o Datafolha dava 10%, e está dando a boca de urna, está dando 6%. E aqui faltando menos de 12, né, Marques? Menos de 12 para terminar. Falta 11,66. Né? 11,56. 11,56. A diferença é de... A diferença é de mais de 10 aqui. Mais de 10, né? Questão agora da próxima atualização. Aqui a diferença, na realidade, é de 11,4% pró... Quanto por cento das urnas, Márcio? As urnas... 88,44, é isso? Isso. 55,7 contra 44,3. Exatamente. Tá bom. Falta o que? 11,56%. Exato. A diferença acima de 10. A diferença acima de 10, 56 a 44. O Só não é oficial ainda, mas Datafolha dava 10 ontem, está dando 12 a boca de urna hoje. 12%. Tá dentro do... Deve diminuir essa diferença, Lazarino, deve diminuir por causa do Nordeste demoram mais para chegar, mais para virar não tem como mais, né? Exatamente, né?
Bom, tá aí. Agora que faça o que o Brasil espera, né? Uma mudança de conceito. Eu recebi. Que não negocia. Eu quero sempre lembrar o que disse meu pai no primeiro turno. Vamos aguardar a finalização, porque aprendi a ser um pouco mais cauteloso. Apesar de estar muito feliz com essa votação, todos sabem que sou do partido do presidente Bolsonaro, o defendo desde o início. E esperamos uma mudança de conceito, uma mudança de conduta, passando pela não corrupção, né, que virou endêmica no nosso país. A gente vê casos e mais casos. Nossa política, infelizmente, no caderno policial ultimamente, e não no caderno de economia, com geração de emprego, com crescimento de renda, enfim. A gente espera que ele consiga fazer, através dessa equipe maravilhosa que está montando na questão econômica, um bom trabalho para o nosso país, que é o que todos os brasileiros, nós brasileiros, precisamos, né, gente? Isso é verdade. Total os números aqui, Lazarino, o importante é o percentual, né? Mas a título de curiosidade, mais de 10 milhões e 600 e tantos mil votos de diferença. O Bolsonaro tem até aqui contabilizado 51.945.420 votos. Haddad tem 41.319.261. 147 milhões de eleitores. Deve chegar em torno de 110 milhões. Votos válidos, né? 110. Governo do Rio Grande do Sul. 97,17% das urnas apuradas. Eduardo Leite com 53,4%. Provavelmente já é eleito governador do Rio Grande do Sul. Bateu o Sartori, né? Para reeleição. Histórico, desde que foi criada a reeleição no Rio Grande do Sul, nenhum governador foi reeleito. Interessante isso. E apertado em São Paulo, 91,98% das urnas apuradas, o João Dória com 51,85%. Márcio França 48,15%. Aqui ainda vai ser São Paulo está em aberto ainda, hein? Olha, ele vai atualizando aos poucos, né? Então acaba não mudando o percentual, mas muda os números. Nesse momento são 11,4% a diferença, faltando 11,56% dos votos. Praticamente eleito o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Já é matemática, não é mais hipótese. Já não é mais hipótese, já é matemática. Está eleito o Bolsonaro presidente do Brasil. Mas a política é interessante, ela não é uma ciência exata e depois se transforma, né? Depois do sufrágio, ela vira ciência exata. Na minha opinião, uma eleição histórica no país de um candidato que ficou praticamente os últimos 30 dias do primeiro turno hospitalizado. Né? E no segundo turno não saiu de casa. A mídia social foi a grande alavanca da campanha do Bolsonaro. A junção do país, né, do povo cansado de tanta roubalheira, de tantos malfeitores na política, uma política suja, uma política desumana, né, cara? Mas nas últimas semanas dava um pouco de medo, né? Porque medo e bastante receio em função do que poderia acontecer. Medo, receio e muita tristeza pelos programas eleitorais, né? Acho que ninguém gostou do que estava acontecendo com o nível dessas eleições na reta final. Foi uma baixaria sem tamanho. Mais, né? Partiram para o ataque, partiram com a mídia, né, cara? A gente não pode esquecer disso, a mídia direcionada para atacar o candidato Bolsonaro, manhã, tarde e noite, né? Parecia uma ofensiva, uma artilharia ofensiva contra o Bolsonaro, mas... Aí um detalhe interessante, né, deputado? Até pouco tempo atrás ninguém sabia quem era o Bolsonaro. Exato. Então, eu acho que, tenho a impressão, pelo menos, que é mais uma derrota de um modelo, que não é só o PT, é um modelo antigo, tanto que até eu ouvi aí, acabei compartilhando um pensamento do técnico de futsal da seleção brasileira, onde ele diz, nós já perdemos, tal, a visão dele. Eu achei interessante a visão dele pelo seguinte, não é o Haddad, o Bolsonaro ninguém conhecia até pouco tempo atrás, aqui principalmente fora do Rio de Janeiro. Não apareceu ninguém, Alckmin não, o Serra, que historicamente estava por aí, está com problema de saúde e tal, não está agora, mas não surgiu um nome. Então todos aqueles nomes conhecidos, coronéis, os antigos, o povo disse não para todos eles. Isso começa lá em 2013, quando tem um movimento Vem Pra Rua, e alguns partidos políticos tentaram tomar esse movimento para eles,
e o povo não aceitou em momento algum, né? Então é mais uma derrota da coletividade de políticos antigos. Mas não surgiram pessoas novas, não surgiram lideranças novas, exatamente porque essas velhas raposas políticas não deixavam se crescer, né? Não podia, você não conseguia participar, visto o que está acontecendo com o PSDB, com o PMDB, enfim, todo o país, né? Agora uma mudança de conceito. Isso é verdade, né? Isso é verdade. São partidos novos, com pessoas novas, buscando melhor para o país, para os estados. Aí no Paraná, a gente lembra que os homens fortes, né? Pelo que eu estou vendo, 3 pilares fora o general lá da reserva, que vai ser um dos coordenadores, o Heleno, né? General Heleno. Eu não me lembro o primeiro nome, mas assim, o Francisquini, sim, né? O Onyx Lorenzoni, sem dúvida. E o senador que perdeu lá também, o Magno Malta. E nós do Paraná, né? Você teve a sabedoria, juntamente com o Ricardo, seu pai, enfim, o nosso grupo aí, que ter ido para o PSL, que hoje falava há pouco com o Felipe Francisquini, deputado federal, e deve ir para o Ministério, creio, né, o Francisquini. Então, para o Paraná... Francisquini, pelo que eu fiquei sabendo ontem, o deputado Luiz Fernando está aqui, pode... Lazarine, só para dizer que agora é oficial, não tem volta mais. 92,08% dos votos apurados, vai mantendo a diferença, 56,63% Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. Não tem, mas agora é matemática, né? Agora já é matemática, mesmo que o Haddad faça todos os votos que faltam, oficial. Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil, agora de forma oficial. Tá certo. Mas ia falar o seguinte, ontem a informação que me chegou que o Francisquini seria presidente da Assembleia, ele está de olho na Prefeitura de Curitiba. Tanto é que ele saiu de federal, veio para estadual para ficar mais na capital. Procede essa informação aí, deputado? Agora, veja, Lazzarini, a bancada do PSL é a maior bancada da Assembleia e nada mais justo. Você concluir aí, pois não, cara. Deixa eu só mandar um abraço para o pedindo do Lauri Lopes, tá a cada dia mais gostando das suas atitudes. Um abraço pessoal lá dos Mangueirinha, também mandando um abraço para o deputado, Milton Berger também. Pessoal que está aí gostando das posições do deputado Luiz Fernando Guerra. Obrigado, Carrapicho. Um abraço a todos os amigos que estão na escuta conosco. É vocês que fazem a Itapuã essa potência. Itapuã é líder de audiência. Lazzarini, respondendo a tua pergunta, a bancada do PSL na Assembleia Legislativa é a maior bancada. Somos em 8 deputados. O deputado Fernando Francisquini foi eleito com 427 mil votos. A maior votação na história do Paraná para um deputado estadual. Nada mais justo do que nós pleitearmos a presidência da Assembleia. Mas isso vai passar por muitos acordos, por muitas conversas. A gente sabe da importância da indicação também do governador eleito, do governador Ratinho Júnior, e sabemos que tem bons nomes dentro do próprio partido do governador, dentre eles um patobranquense, o Guto Silva, que é um nome que também é cogitado para ocupar a cadeira da presidência da Assembleia. Nós temos hoje o deputado Romanelli, que é um deputado muito atuante, de longa data, que também pleiteia esse cargo. Enfim, tem algumas pessoas, isso vai participar de muitas conversas e muitas discussões ainda até fevereiro, que é quando assumiremos a posse do mandato. E elegerá a mesa executiva da Assembleia. Só para Vitorino, não tem os números, mas o percentual, 65,4% Bolsonaro, 34% Haddad. Vitorino, não tenho números, mas uma vantagem expressiva. 2 vizinhos, Bolsonaro 63%, Haddad 46%. Agora o que interessa mesmo é que já foi definido, né? Abraço pro Paulo Bombeiro também ouvindo a gente. Muito obrigado, audiência maciça da Super Itapuã, né? Pode falar aí, Marcos. O que é? Pois é, não, Dama. São os percentuais aqui dos estados, Dama? Isso, vai lá. Isso. Vai lá. No Ceará, Alagoas é o primeiro aqui, né? O Fernando Haddad fez 61,10%, o Bolsonaro 38,90%. No Maranhão, Haddad 71,46%, Bolsonaro 28,54%. No Piauí, Fernando Haddad 76,53%, Jair Bolsonaro 23,47%. Na Bahia, Fernando Haddad 72,28%, Bolsonaro 27,72%. Na Paraíba, Fernando Haddad 64,81%, Bolsonaro 35,19%. No Rio Grande do Norte, Fernando Haddad 63,37%, Jair Bolsonaro 36,63%. No Ceará, Fernando Haddad 70,40%, Bolsonaro 29,60%. Pernambuco, Fernando Haddad 66,53%, Jair Bolsonaro 33,47%. No Sergipe, o Haddad fez 67,70%, Bolsonaro 32,30%.
que deve dar o quê? Em torno de quase 70 a 30 no Nordeste. Nordeste, né? Já se esperava no Nordeste essa ampla vantagem do Haddad, né? Que infelizmente Minas, por ordem, São Paulo, Rio e Minas, os maiores colégios eleitorais, uma ampla vantagem do Jair Bolsonaro, eleito presidente da República do Brasil, já com 92,08% dos votos apurados, 55,63% Bolsonaro, 44,37% Haddad. É matemática, né? Faltando menos de 8%, a diferença está aí em quase 12% pro Jair Bolsonaro. Nosso diretor-presidente, que Luiz Fernando Guerra, também nos estúdios da Itapuã, fazendo uma análise conjuntural aí, senhor Luiz Fernando, sobre essa questão política do país. Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lazzarini, Marcos Luan. Boa noite a todos, aos nossos ouvintes. É um momento, claro, de uma reflexão. Depois de muitos anos, há uma alternância de poder, e não só de poder, mas de filosofia também, porque nós vínhamos desde Fernando Henrique com uma social-democracia, mais à esquerda, depois totalmente à esquerda com o PT, de Lula e de Dilma, e na continuação do governo Michel Temer. Então, o que o povo viu nos últimos anos foi escabroso, né? Foi momentos terríveis, onde principalmente a corrupção fez com que os brasileiros, na figura de dois paranaenses, né, que fizeram, na minha opinião, a total diferença, o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que foram os baluartes através da Lava Jato. Então, eu acho que, para começar esse comentário, o Carrapicho tem uma informação? Isso, só me permite bem rapidinho aqui, ó, Pato Branco, quase 65% pró-Bolsonaro, 46 mil e uns quebradinhos votaram, fez o 30.200, o Bolsonaro 16 mil e uns quebrados, fez o Haddad. Então, Pato Branco, 64.800, quase 65% dos votos. Em Pato Branco. 65% para Bolsonaro, para Bolsonaro. 35 para 30.200 a 16 e um pouquinho. É um número esperado, em Pato Branco é um número esperado. Beltrão que surpreendeu a virada, sinceramente, né? Eu não vejo surpresa nenhuma nos números que eu ouvi até agora, não tem surpresa nenhuma. Tem o Nordeste, tirando Minas Gerais, né, que fez uma grande virada, né, que é importante. Os demais estados do Nordeste é uma filosofia totalmente dirigida pelo PT, através de todos os incentivos que são repassados a parte mais pobre do país, né? E eu vejo que o nosso presidente Bolsonaro já tem duas grandes missões. A primeira missão é respeitar muito o adversário. Nossa, são milhões e milhões de votos, né? Se fechar dentro da proporção, tem que ter o respeito e saber que são todos brasileiros, né? E são brasileiros e que devem ter a governança para todos, não só para quem votou no Bolsonaro. Então, primeiro é resgatar esta parcela significativa do Brasil que votou em Haddad. A segunda, na minha opinião, ficou bem claro que nós precisamos, todo o restante do Brasil precisa focar no Nordeste. Nós precisamos ajudar os irmãos nordestinos. Eles ainda estão com uma filosofia totalmente arcaica. Eu conheço o Nordeste, conheço o interior do Nordeste. O que está faltando lá são atitudes imediatas e corretas, né? O que é feito lá no Nordeste é um total desvio de verbas que nunca chega à comunidade mais pobre. Então, de uma vez por todas, eu acho que o Brasil deve focar principalmente no Nordeste, resgatar aquilo que está do seu potencial, um potencial muito grande, e da própria propaganda do Bolsonaro, o Bolsonaro tem mostrado o foco que ele quer dar ao Nordeste. E eu chego na conclusão final que a grande vitória do Bolsonaro foi a não ligação política. Esta é a principal.
Quando ele optou para fazer com que o futuro ministério dele não venha de dentro do Congresso, e eu comentei aqui muitas vezes no programa do Carrapicho, inclusive no seu Lazzarini de manhã, que para você ser alguma coisa no Brasil, você precisava ser deputado federal ou senador. Se você não fosse senador ou deputado federal, você não participaria de nenhum ministério. É só olhar no passado, tudo era dirigido. Então aí você estava cansado de ver lá o tal do Lobão, ministro de Minas e Energias, passava de um governo para outro. Era o mesmo. Era o mesmo. Qual é a formação dele para ser eternamente ministro da indicação de política? Minas e indicações políticas. Seria a mesma coisa. Vamos abrir para a nossa localidade, para a nossa paróquia. Seria a mesma coisa que os vereadores de Pato Branco exercerem e mandarem no prefeito e nomeando todas as secretarias disponíveis do nosso município. Me desculpe, mas o prefeito tem que ter a sabedoria e tem que ter a liberdade para escolher quem ele acha que é melhor. E assim deve ser um governo. Olha, não estão dentro do Congresso as melhores cabeças pensantes do Brasil. Muito pelo contrário. Estão fora, e o Bolsonaro está provando que é assim que se ganha a eleição, com gente totalmente capacitada e está mostrando para o Brasil quem que vai administrar. Isso é muito importante. Eu depois quero até fazer uma colocação para o Fernando, a questão da posição do Lazzarini, do Joaquim Barbosa, que me surpreendeu, né? Eu achei que o homem que começou Só repita aí, Pato Branco, o pessoal está pedindo aqui, meu cara Carrapicho aí. 46 mil e alguns poucos eleitores, deu 30.200 para 30.200 Bolsonaro, 16 e uns quebradinhos para o Haddad. E o Haddad modificou 3 vezes a linha de governo dele, né? Que o projeto de governo do Haddad foi mudando conforme a onda, né? Ele viu que não era interessante e iria lá mudava. Então estava provado, isso também pegou muito mal, porque lá na frente o eleitor estava vendo o que ele fará, né? Ele vai mudar, ele não vai cumprir. E eu acho que quem escreve um plano de governo, e nesta mesa aqui sentou o governador Ratinho, e eu falei para ele numa entrevista aqui, que ele tinha que ser bem claro com o programa dele, que é exatamente isso. As pessoas têm que começar a olhar o programa de governo. Tem que olhar, respeitar e seguir o plano de governo traçado. Por isso que ele foi eleito. O brasileiro não tem esse costume, esse hábito de ler o programa de governo dos candidatos, mas é muito importante. E o Bolsonaro está bem explícito, né, que vai seguir a Constituição. Eu acho que nós temos uma carta magna, né, que supera a todas as outras leis. Nós temos que seguir e obedecer a nossa Constituição. Por isso, eu acho que o povo escolheu o Bolsonaro também. É verdade. São Paulo ainda está equilibrada a coisa aí, né, meu caro Marcos? Exatamente. Antes de falar da eleição para governador de São Paulo, só me permito fechar aqui todas as regiões do Brasil. Na verdade, o Haddad só venceu no Nordeste. Ele venceu em todo o Nordeste. Todos os estados com essa margem de quase 70-30. Alguns passou um pouquinho, outros não, mas na média deve ficar em torno disso. Região Norte, começa a apurar agora o Acre, por exemplo, fechou às 7 horas, mas já começa com uma larga vantagem para o Bolsonaro, 63,03%. O Amapá já chegando a 99%, 50,28%. Apertou bastante, mas venceu o Bolsonaro. No Amazonas, com 85% das urnas apuradas, 53,47% Bolsonaro. No Pará, 98% das urnas apuradas. Não, minto, o Pará virou agora aqui. O Haddad passa à frente com 54% no Pará. Mas e tem a questão também da eleição para governador, né? Então é o único estado, por enquanto, fora do Nordeste, onde vai vencendo o Fernando Haddad. Em Rondônia, 87% das urnas apuradas, 71,69% Jair Bolsonaro. Em Roraima, 70,84% Bolsonaro e 65% das urnas apuradas. No Tocantins, 99% das urnas apuradas, 51,01% Haddad também virou nesse momento aqui. No Tocantins, mas ainda não é definitivo. Aí no Centro-Oeste, no Distrito Federal, com 100% dos votos apurados, Jair Bolsonaro venceu com 69,99%. Em Goiás, 99% das urnas apuradas, 65,57% Bolsonaro. No Mato Grosso, 94% das urnas apuradas, 66,71% Bolsonaro. No Mato Grosso do Sul, com 99% das urnas apuradas, Bolsonaro tem mais um governador, aí entra em cima aqui, o Wilson Lima, eleito nesse momento no Amazonas. E fechando então o Mato Grosso do Sul, Bolsonaro tem 65,25%
dos votos num universo de 99% das urnas já apuradas. Então é só o Nordeste, por enquanto, esses dois estados do Norte, aqui o Tocantins, com diferença pequena, e o Pará. Muito bem. Aí, portanto, os estados, né, onde o Bolsonaro liderou, é evidente que a maior expressiva diferença esteve no Sudeste, pró-Bolsonaro, e também no sul do país, e também nos estados do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, aí que já era de se esperar, né? Rondônia também com 70, quase 70 aí. Aonde nós temos o agronegócio mais forte, pode notar que o Bolsonaro fez a maioria dos votos, né? O agronegócio está totalmente relacionado com o Bolsonaro, né? Quando você muda, eu diria, a parte industrial do país e o agronegócio estavam com o Bolsonaro. Os demais estavam com o Haddad, né? Então é bem característico onde as cestas básicas, a Bolsa Família, tudo tem muita força. O Haddad fez expressiva votação. Agora não podemos esquecer que o Haddad gastou a última semana no Nordeste. E na minha opinião ele foi lá para fazer com que o Nordeste trouxesse para ele uma diferença de votos, para que ele sonhasse com uma viravolta nos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O que eu achei um absurdo foi o bujão de gás a 49. Mostrou que o povo está inteligente, não foi nessa, porque... Não, o povo está muito inteligente, o povo sabe. Tudo bem que é o item da cesta básica, a gente sabe que tem muita gente... Eu vou fazer uma referência, faz cara. A diferença, mas eu vou fazer uma referência. Apelou, né? Eu vou fazer uma referência para você, exatamente que ele mencionou que o gás representa para o negócio da Petrobras 4%. Isso é verdade. 4%. Então, o gás, 4%. 4% de 500 bilhões é o faturamento da Petrobras. Então, ele é muito significativo. Se nós olharmos os números multiplicado 4%, é muito dinheiro. É o equivalente ao que a senadora Gleisi Hoffmann falou da roubalheira da Petrobras. Mas roubaram só 6 bilhões e fatura 500. Não é significativo. Não, então nós temos que pensar alguma coisa nesse sentido, né? 6% de 500 são 30, né? 30. Então roubou só 30 bilhões. Tá, 30 bilhões não é tão... Sobraram 470 para continuar trabalhando com a Petrobras. Sobraria no esquema do Haddad 480, que daria 20 para subsidiar o gás. Não é por aí que nós vamos administrar fazendo com que o Brasil explore com mais emprego, que as para que as pessoas possam pagar. Um pouco o gás, exatamente. Que tenham dinheiro como é que abaixa o gás? É simples. No momento que o dólar abaixar, vai abaixar o valor do gás, vai abaixar o valor do petróleo, assim também como vai abaixar o preço das commodities. O agricultor pode esperar que vai abaixar. O dólar é a referência. Nós estávamos com um preço alto na soja, apesar de Chicago estar acima do normal, né? Mas o que fazia com que a multiplicação dólar vezes Chicago atingisse preços enormes. Assim é para o gás, assim é para a gasolina, assim é para o petróleo todo, e nós temos que fazer com que tenha um equilíbrio na balança de pagamentos do Brasil, suporta um dólar numa estabilidade. Aí vamos deixar para os economistas, para o Paulo Guedes, que é a referência, fazer a parte dele. Muito bem. O Damo está na linha. Vamos seguindo aí com a programação. Eleições 2018, as ruas da cidade. Damo, você. Na verdade, Lazarino, infelizmente, mais uma situação, né? Instituto Médico Legal saindo de Pato Branco agora com destino à região de Itapejara do Oeste. Nas imediações teria ocorrido um acidente com vítima fatal. Já trago mais detalhes, mais informações a respeito desse fato. Infelizmente, daqui a pouco mais detalhes na programação aí, Lazarino. Acerto então, Damo. São Paulo aí com 2,74% dos votos para serem apurados. João Dória 51,75%. Márcio França 48,28%. João Dória é o governador de São Paulo. O governador eleito de São Paulo, mesmo que o Márcio França faça todos os votos, não supera... A diferença está em 3,5%, como cada voto para lá significa um para cá também 1,75. Então, faltando menos de 3, a diferença real é de 1,75, a diferença possível, né? 1,75. Não é oficial ainda, mas é praticamente impossível também, né? Possível reverter, né? Praticamente, né? E para concluir, né, o que nós vimos de diferente em toda essa eleição foi o poder da mídia social, né? Facebook, WhatsApp, fizeram totalmente a diferença, atingiu milhões e milhões de pessoas, né? Aquilo que nós víamos principalmente pelas grandes redes, né?
Vou falar aqui abertamente a Rede Globo. Quem assistiu o Jornal Nacional de ontem à noite e que tinha um pouquinho de pensamento, não votaria no Haddad, porque era explícito, né? A campanha em prol do Haddad, né? Assim como a Folha de São Paulo fez durante o período eleitoral todo campanhas. Aliás, a Folha de São Paulo, o UOL, mas a Folha e a Globo foram as que mais... Foram. Eu acho que a Folha foi mais ainda, né? Um jornal centenário igual a Folha, depois da morte do Frias, né, que comandava, ficou a irmã dele agora comandando o jornal, simplesmente enterrou, jogou na lata de lixo, né? Em contrapartida, nós vimos a seriedade do jornal Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Assim como nós vimos no editorial de hoje da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo também. Nosso jornal aqui do Paraná, né? Com coerência. A gente tem que falar, é igual a Rádio Itapuã, você tem que falar a verdade. Neste momento, nós estamos falando aqui que o nosso presidente Bolsonaro fez uma votação expressiva e que ele tem que ter um respeito com o vencido. Né? E só se administra um país quando 100% das pessoas estão satisfeitas. Não só 55%. Para quem não acreditava nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, enfim, as redes sociais, está aí o resultado, porque o Bolsonaro, com 8 segundos no primeiro turno, né, ficou 27, 28 dias em casa no primeiro turno e mais todo o segundo turno, faqueado, e está aí o resultado. Né? Exatamente. Não saiu para a rua. Não saiu para a rua. Não foi a debate. Mas a maior vitória de todas é o enterro das velhas raposas da política brasileira. Sobraram alguns ainda que vão ser enterrados na próxima, com certeza absoluta. E eu acho até que esse novo Congresso já tem que pensar em modificar alguma coisa, não reeleição, né, por aí afora. Bolsonaro, né? já disse que é contra a reeleição, já falou pelo aí menos. Hoje nós temos um governador expressivo, o novo governador de Minas Gerais, que é do Partido Novo e que vai canalizar, estava escutando e vendo as notícias em relação a Minas Gerais, eles vão canalizar em cima do estado de Minas Gerais para fazer um laboratório para que o Partido Novo seja, na próxima, o grande adversário do Bolsonaro, do PSL. Então, começa a aparecer no Brasil alguém que está pensando, né? É diferente daquilo dos raivosos, né? Que no passado era uma briga entre social-democratas, né, que era o PSDB, que era de esquerda, centro-esquerda, e a esquerda radical, que é o PT. Né? Então nós vamos ter daqui para frente, talvez, algumas coisas no centro e no centro-direita, mostrando um outro caminho. Evidentemente que o PT e o lado esquerdo vai continuar. Essa questão aqui, senhor Fernando, Joaquim Barbosa ontem, na sexta-feira à noite, declarou voto ao Haddad, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que era inclusive pré-candidato agora nas eleições desse ano pelo PSB, caiu fora. Será que foi infeliz? Porque ele sempre foi ligado ao PT, né? As notícias... Foi o Lula que nomeou ele ministro do Supremo. Definiu São Paulo. Agora, nesse exato momento, 98% dos votos apurados, João Dória está eleito em São Paulo, ele pelo PSDB, e por sinal isso aqui muda o PSDB a nível nacional, né? O PSDB deve sair das mãos do Alckmin para as mãos do João Dória. E ele, com 51,77%, mas já está eleito de forma definitiva. E se eu conheço política, Marcos Luan, na primeira janela, na primeira oportunidade que tem, o Dória sai fora do PSDB. Pode ser. Agora, a intenção, o que as notícias davam conta é que, como existe uma briga grande, ele seria a alternativa hoje a José Serra e Alckmin, dentro do PSDB. Então eu concordo, ele pode sair. E se ficar, ele fica dono do partido, nesse momento. Mas nesse momento, se nós analisarmos o PSDB, não sobrou ninguém. O José Serra é totalmente neutro, o Alckmin levou uma surra, literalmente, que é uma pessoa boníssima, né? Um bom administrador, está provado. Não fez 5% dos votos? Não fez 5% dos votos. Quem sobrou? Fernando Henrique Cardoso, que no final da história dele, no final da vida dele, ele contou que ele era exatamente parceiro do Lula. E nós que tínhamos assim um respeito pelo Fernando Henrique Cardoso, uma admiração, jogou na lata do lixo. Jogou na lata do lixo a história dele. A biografia dele com a declaração agora, foi sexta-feira, eu acho. Chegando na conclusão, depois da morte da esposa dele, que era o sustentáculo, né, da família, e foi a grande criadora desses
desses programas Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, foi a dona Ruth Cardoso. Isso. A dona Ruth Cardoso que foi a grande mentora desses projetos. E o Fernando Henrique Cardoso mostrou no final da vida dele aquilo que nós não queríamos saber, né? Um centro-esquerda aliado exatamente ao PT. E isso destruiu com o PSDB. Na minha opinião, não tem mais volta para o PSDB. É encerrado. Se uma pá de cal em cima. É um partido esfacelado tipo MDB. Mas se o Dória sair do PSDB, se ele sair do PSDB nesse momento como governador de São Paulo, aí realmente ele põe uma pá de cal no PSDB, porque ele vai levar junto o que sobra de interessante, que é o espaço que o PSDB conquistou a nível nacional, fora, talvez, dessas grandes lideranças, mas a nível nacional. Ele vai assumir esse grupo, e ele saindo, o grupo vai com ele. Exatamente, ele está muito mais próximo. Se você analisar hoje, ele abertamente ele se vinculou ao Bolsonaro. Exato. Ele só ganhou a eleição em São Paulo porque ele surfou na onda, ele foi lá no Bolsonaro, ele andava com a camisa do Bolsonaro, com a bandeira do Brasil, quer dizer, ele atrelou a campanha dele e foi na onda do Bolsonaro e se elegeu. Ele criou até um Bolso Dória, né? Exatamente. Exato. Foi inteligente nessa parte. Quando nós falamos de São Paulo, nós estamos falando do estado mais representativo da União, né? Então nós temos que ter o devido respeito com São Paulo. Agora, eu acredito que ele tem a filosofia do Dória, está muito mais com o Amoedo e com o Novo do que com o José Serra e com o Fernando Henrique Cardoso. Por isso que eu acho que ele vai, na primeira oportunidade, ele sai e vai fortalecer um desses outros partidos. Teoricamente, a esquerda, ela não vai morrer, né? E historicamente, o adversário da direita é a esquerda em qualquer lugar do mundo. Talvez o Ciro Gomes tenha saído muito fortalecido, se torne o nome, ou surja um outro nome da esquerda, mas com certeza a polarização será outra. Falou em Ciro, surpreendeu a todos ao não subir. Ao negar subir no palanque com o Haddad e dar uma entrevista pedindo voto para o Haddad. Mas tem um porquê. Tem um porquê claríssimo. Ele não subiu no palanque do Haddad. E ele falou hoje, quando votou, eu nunca apoiei o PT e não apoiaria agora. Ele falou. Ele fez parte dos governos do Lula e tal, mas PT, a sigla, ele realmente nunca teve um contato direto, pelo menos com ela. Ele não apoiou o Haddad porque ele apoiou a ele mesmo. Ao não apoiar o Haddad, o PT morre. A teoria é essa. E quem é o nome da esquerda? Ele é o fortalecido. Ele jogou o jogo dele. Ele jogou muito bem. E o irmão dele jogou junto com ele. Foi inteligente. Jogaram juntos. Cid Gomes, ó. Jogaram juntos, claro. Percebeu que o barco estava indo por brejo, né? O barco estava afundando e jogou para ele. A esquerda vai ficar, seguramente vai ficar na mão do Ciro Gomes. Com certeza absoluta, porque dentro do PT nós não vamos tirar mais ninguém. Até surgir uma liderança nova do PT vai demorar muito. Agora, e o Ciro Gomes ficou muito queimado e muito triste com o Lula, porque ele queria que o PT apoiasse ele. Fosse ao inverso, o Lula chamasse, você vai ser o candidato. Não, o Lula não confia no Ciro, vou apoiar, levo o meu nome até onde der e depois o Haddad vai de candidato. Então ele ficou muito melindrado com esse tipo de coisa e bloqueou ainda. O Lula bloqueou o PSB que poderia apoiar ele. Não quis apoiar o Ciro Gomes devido ao Lula que disse não. A intenção do Lula era clara. O Lula quis fazer o que ele fez com a Dilma. Eu pego alguém que não tem histórico nenhum político, eu coloco aqui e eu mando. Foi isso. O Haddad também. O Haddad saiu mal de São Paulo, da prefeitura, não conseguiu a reeleição, nem chegou ao segundo turno, né? Perdeu no primeiro, né? Perdeu para os brancos. Então você colocar um Ciro, o Ciro vai bater de frente com você. Você apoiar a Marina vai bater de frente com você. Ela já tem uma história. Agora você apoiar o Haddad, não. Ele elege o Haddad. O Haddad ia pedir bênção para ele. A falta de humildade de um partido igual ao PT levou a esse fracasso, né? Eu acho também, concordo com o Lazzarini, que se o Lula tivesse optado pelo Ciro Gomes, possivelmente o Ciro Gomes seria o presidente do Brasil, né? Neste momento a disputa seria totalmente diferente. Pode ver. A expressão do Ciro Gomes é a expressão do Haddad. Mas o Lula não teria controle sobre o Ciro Gomes. Por isso ele não apoiou. Exatamente, né? Então, na realidade, o Lula não está pensando nas esquerdas, está pensando nele, no grupo dele. Por isso que não apoiou o Ciro. Volto. Porque o Ciro não ia se deixar levar. Nem o Ciro, nem a Marina. Você me permita uma parte, Lazzarini, mas para mim, no meu afã calorado da felicidade, da alegria da eleição do Bolsonaro, eu acho que o Lula agora, pá de cal em cima dele,
que fique no lugar merecido, que é onde ele está, em Curitiba. Na verdade não é merecido, né? Está na hora de tirar ele da Polícia Federal e mandar para uma cadeia comum como todo cidadão, né? Então é isso que eu espero. Tá certo, são 7 horas e 45 minutos. Acho que já passamos a limpo em toda a eleição, os números, os dados, né? As informações de Pato Branco, do Paraná e do Brasil. Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil. Eleições nos estados também, tinha segundo turno. Em Santa Catarina deu PSL, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. São Paulo deu Dória, o Witzel ganhou no Rio de Janeiro, o Zema ganhou lá em Minas Gerais, os principais estados que tinham segundo turno, aqui nós não tínhamos. Enfim, passando a limpa em todas as informações dos municípios também de Pato Branco e da região. Mais algum detalhe aí, meu caro Regi, você? Apenas, né, Lazarine, falando aqui do centro da cidade, na Avenida Tupi, a cidade completamente tomada, né, um grande número de veículos e pessoas também, tanto na avenida quanto também nas ruas que dão acesso, e as pessoas tomadas, evidentemente, de alegria pela eleição, então, do presidente Jair Bolsonaro. Barulho realmente ensurdecedor e um volume de veículos bastante grande, a Avenida Tupi completamente tomada, desde aí da rotatória aí do Supermercado Manfroy e do Posto Patinho, ao longo dela, é realmente um barulho ensurdecedor aqui, e bastante viaturas também da Polícia Militar, mas as pessoas realmente estampando aí a alegria da eleição, então, do Jair Bolsonaro para presidente do Brasil. Daqui a pouco a gente chama daqui, mas vamos acompanhando, e também você pode já acompanhar aí na sequência. A gente vai mostrar aí também no Facebook da Super Itapuã esse movimento intenso aqui ao longo da Tupi, meu caro Lazarine. Muito bem, está aí, portanto, carreata, os apoiadores do Bolsonaro, 7 horas e 47 minutos. Pedir calma pro pessoal, né, seu Fernando? Até porque, e muito respeito também, a política está encerrada hoje, pode comemorar, mas respeitar os adversários, porque amanhã a vida continua. Amanhã a vida segue. Eu acho, Mas calma, minha gente, né? Nós devemos ter neste momento muita calma, principalmente nessas comemorações. Eu acho que vamos repensar quem sai com a derrota, evidentemente sai magoado, triste, né? Você não queria estar do lado de lá, você quer ficar do lado do vencedor. Então, mas você ponha do lado dele, tenha respeito e comemore. Evidentemente que tem que comemorar, mas lembre de uma coisa: amanhã, às 7h30 da manhã, é uma segunda-feira e o Brasil começa a trabalhar. E tudo volta ao normal. Todos nós precisamos trabalhar. E a luta de novo. Ir à luta de novo. O momento político passou, agora só daqui a 2 anos, quando tivermos eleição para prefeito, e daqui a 4, quando tivermos para governador e presidente novamente. Então, até lá, vamos abaixar a cabeça e vamos voltar ao trabalho que o Brasil precisa muito, exatamente de nós trabalhadores, né? E de preferência enganjando todos aqueles outros 14 milhões, 13,5 hoje, né? Que estão desempregados, para que nós possamos fazer desta nação, que tem as melhores condições do mundo para progredir. Nós temos terras férteis, nós temos sol e temos água o ano inteiro. Nenhum país do mundo tem o que nós temos, né? Então nós temos que trabalhar, industrializar, nós temos que fazer com que o nosso país se transforme na grande potência, no celeiro do mundo, mas na grande potência em todos os setores. Certo. Obrigado, Marcos Lua, também pela presença aqui nos estúdios. Mais algum detalhe aí, Marcos? Não, só isso, né? Depois do que o senhor Luiz Fernando Guerra falou, não tenho que falar mais, né? Faço minha, se me permite, as suas palavras. Espero que o gigante adormecido, que a gente espera que levante há mais de 100 anos, finalmente, quem sabe, né? Deu um passo diferente agora. Até independente, Lazarine, da questão se Haddad, se Bolsonaro, é um regime diferente. E na pior de todas as hipóteses vai causar um choque de gestão. Algumas coisas vão mudar. Pessoas que estão assentadas na mesma cadeira já há 20, 30 anos terão que sair. Tomara que aqueles que vierem para o lugar, para essas cadeiras, sejam melhores. Mas mudanças vão acontecer. Queira Deus que seja para o bem, né?
Um abraço, 10 minutos faltando, 11 minutos faltando para as 8 horas da noite. Estamos encerrando por aqui o trabalho da Itapuã nesse domingo especial, segundo turno das eleições de 2018. Amanhã, bem cedinho, às 7 horas, estaremos de volta passando a limpo todas as notícias, todas as informações, cidade por cidade, os votos dos municípios do sudoeste do Paraná. Aqui em Pato Branco, 30.200 votos para o Bolsonaro, 16.400 para o Haddad. Foi o resultado aqui em Pato Branco. Os demais municípios também da nossa região, enfim, todos os detalhes na programação 890. Forte abraço, muito obrigado e boa noite a você que nos acompanhou neste domingo. kHz